Aê, Patrícia! Eu também estou dando aquele sorriso assim. Estamos aqui na parada. Então, Dirceu, a bola está com você. Por favor, se apresente para nosso pessoal. Só te contextualizando, todos são startups aqui do programa de aceleração da Startup Rio. Nós estamos indo para a fase 3. Já passaram pela ideação, validação. Estamos caminhando aí para o MVP, fazendo contato aí com os clientes, construindo o seu modelo de negócio. E nada mais justo do que a gente entenda claramente, né, que esse cliente que tanto a gente quer validar, que tanto a gente quer apresentar nossas soluções, hoje ele tem uma conscientização maior dos seus direitos e a lei chega para isso, é uma lei muito bem-vinda. Dirceu, você é o especialista, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, Fernando, pelas palavras. Eu fico muito lisonjeado aí. Feliz com o convite, em primeiro lugar. Convite que veio através da Emília, da Nathalie, ter a oportunidade de falar com todos vocês. Eu, particularmente, assim, não gosto de falar muito de mim, né? Fazer coisa do currículo, né? Acho que a gente tem que poder passar mais para vocês o conhecimento mesmo, a gente poder ter tempo para fazer algumas perguntas. Mas para quem tiver curiosidade, eu advogo na área de direito digital e proteção de dados já há alguns anos. Trabalho com proteção de dados e privacidade, eu diria que há pelo menos uns 5, 6 anos já estou trabalhando com essa área assim diretamente. Se vocês tiverem curiosidade de olhar um pouquinho sobre o tema, tiverem curiosidade sobre, se quiserem dar uma olhada numa associação internacional que se chama IAPP, que é a maior associação profissional do mundo de proteção de dados, eu sou o líder regional dela aqui no Brasil. Então, mais uma vez, eu fico também, obviamente, aproveitando aqui, eu advogo no escritório aqui no Rio de Janeiro chamado Fontes e Tarso Ribeiro. A gente atende empresas grandes, a gente tem uma incubadora de startup aqui dentro do escritório, então a gente tem projetos bem bacanas, a gente tem experiência em lidar com atender tanto empresas de grande porte como empresas de todo tipo de porte com relação a dúvidas e alinhamento sobre proteção de dados, privacidade e o nosso tema de hoje aqui, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou com um pequeno problema técnico aqui, mas é um problema técnico simples. Acho que vai dar tudo certo. Eu vou começar aqui o compartilhamento da tela. Vou perguntar se está dando tudo certo aqui. Legal. Ô, Dirceu, só um detalhe. O teu escritório, eu estou botando aqui no chat, é um escritório de advocacia, qual é o nome? Fontes Tarso Ribeiro. Fontes. Fontes Tarso Ribeiro. Se o pessoal tiver curiosidade, é ftr.com.br. Pode ver algumas informações do escritório no site. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela. Legal, botei aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada. Esse problema técnico aqui. O que ele falou. Mas eu vou conseguir resolver aqui, só um minutinho. Foi. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Aqui, Dirceu, só bota no modo de apresentação, né? Não, isso. Vai começar o modo de apresentação para a gente poder... mais uma vez eu peço desculpas, eu estou com um pequeno probleminha técnico, mas vai dar tudo certo. Não, mas tá legal, estamos vendo aqui direito. Dirceu P. de Santa Rosa, é você, né? Que bom que tá todo mundo vendo. Primeiro, mais uma vez, aproveitando que está sendo gravado, agradecer ao convite aí. Agradecer o Fernando, que eu já estou sentindo que é um excelente anfitrião, né? Eu sei que vi que você comentou que foi expulso. Eu também estou aqui num lugarzinho um pouquinho adaptado, né? Mas vamos aqui, a gente vai, como o Fernando falou, a minha expectativa é que a gente converse mais ou menos durante uns 40 minutos sobre, assim, com os slides, talvez um pouquinho mais, depende. Mas, por favor, quem tiver alguma dúvida, puder mandar pelo chat ou após a apresentação, a gente vai ter um tempo aqui para poder tirar alguma dúvida, conversar a respeito do tema. Não se preocupem, não é um tema, vamos dizer assim, não existe uma expectativa de que todos saibamos de tudo. Eu estou aqui para tentar justamente ajudar todo mundo a gente a dar uma introdução para vocês sobre o tema. Um objetivo aqui também não é a gente chegar e fazer 4, 5 horas de imersão, etc. O objetivo é a gente tentar passar para vocês aí informações que sejam práticas e úteis para vocês no momento de vocês que vocês estão agora. Eu não sei
Eu sei que são várias startups em vários mercados diferentes. Eu não sei quais de vocês lidam mais ou menos com dados ou lidam com dados pessoais de alguma forma, mas o objetivo é trazer aqui algo que seja interessante e legal para todo mundo e que todo mundo possa ter pelo menos uma ideia sobre o tema. E mais uma vez, eu vou ficar disponível aqui para a gente atender algumas perguntas de acordo aí com a dinâmica aí Dirceu, da... Oi, pois não, legal, Fernando. né? Vamos já começar fazendo essa enquete, né? Pessoal, eu falei para o Dirceu que nós somos super disciplinados, nós normalmente fazemos de 2 a 3 mil perguntas, mas vamos diminuir um pouco para ele não ficar tão assustado. E aí ele já colocou aqui para nós, né, uma questão bacana. Quem é que lida com dados hoje? Coloca aí, eu lido, não lido. Quem lida, bota aí no chat para a gente fazer uma enquete. Quem hoje na sua startup, no seu momento atual, né, está mexendo aí com dados? Bota no chat aí, ele vai continuando falando e depois escreve no chat, por favor. Dirceu, a bola Legal, está com legal. você de novo. Beleza, gente. Muito obrigado aqui. Vamos ver se está tudo acontecendo direitinho como eu gostaria que acontecesse. Vocês estão vendo a minha tela aí. Em primeiro lugar, mais uma vez, fazer esse agradecimento aqui ao Fernando, à Emília, a todo mundo e especialmente a todos os 31 presentes e a turma que vai chegar depois. E o pessoal que vai estar vendo depois a gravação, que são do pessoal do Startup Rio, né? Eu fico meu agradecimento aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Em primeiro lugar, assim, eu quis passar aqui muito rapidamente os tópicos que a gente vai lidar hoje. Como nós estamos trabalhando com essa questão de ter um tempo e a partir desse tempo a gente vai também ter tempo para perguntas, etc. Esses são alguns tópicos os quais a gente vai estar tratando hoje aqui na apresentação. Mais uma vez, não é uma lista exaustiva. Vocês podem ter dúvidas sobre alguma coisa específica. Eu peço que, se a dúvida for sobre, por exemplo, uma coisa que é relacionada ao modelo de negócio da startup de vocês, talvez eu não consiga responder assim de bate-pronto, mas assim, o que eu conseguir responder para vocês, eu vou tentar. A gente está mais uma vez, como é um workshop que a gente está um pouco focado na lei e na parte assim mais do jurídico e sobre proteção de dados, alguns tópicos, como por exemplo implementação, algumas coisas que a gente também atua, a gente não cobriu nessa nossa apresentação. Também por restrição de tempo, mas mais uma vez, isso a gente pode conversar no ponto das perguntas, a gente está totalmente ao dispor. Em primeiro lugar, sempre bom a gente falar. A gente está aqui fazendo aqui basicamente uma introdução à matéria de proteção de dados. E quando a gente introduz esse tipo de tópico, muita gente tem aquela visão que era muito comum, né? Eu acho que sou de uma visão ultrapassada, de que os dados são o novo petróleo, muito em cima dessa matéria da Economist. Mas isso aqui já é até uma definição antiga. Hoje em dia, você pega, por exemplo, existem diversos autores, como no caso também a Carissa Velis, que é uma autora, um livro muito bacana chamado Privacy is Power, lançou muito recentemente, eu recomendo bastante a leitura. Ela fala que, na verdade, os dados são como joias preciosas. Ela tem um valor altíssimo, mas se forem copiados, eles podem perder o valor. Você pode ter uma joia dessa aqui que custa não sei quantos milhões de dólares, com não sei quantas esmeraldas, etc. E alguém pode fazer uma cópia. Aquela cópia, obviamente, não é igual do que a joia, mas também tudo perde o valor. E também uma outra coisa que o pessoal fala, hoje em dia, dados até são tóxicos, se a gente for parar para pensar. E quando eu falo por que os dados podem ser são tóxicos, quando uma empresa tem por hábito hoje coletar mais dados pessoais do que ela precisa para realizar as suas atividades, ela acaba ficando com alguma coisa ali que ela de fato não precisa para fazer. E isso pode se tornar tóxico na medida que você está coletando mais do que você precisa, você tá coletando sem uso, etc. Você pode ter situações aqui, então é sempre bom a gente alertar que hoje em dia essa coisa dos dados são novo petróleo, a gente já passou um pouquinho dessa fase. Hoje a gente tem que tomar super cuidado. Dado pode ser até uma radioativo, alguma coisa assim do gênero. E nesse mundo em que a gente vive, onde nós temos essa profusão de mensagens, interações, etc., que a gente está fazendo via internet, por sorte, né?
nós estamos conseguindo interagir hoje aqui online. Eu particularmente gosto sempre mais de poder fazer apresentações presenciais, que eu posso ver todo mundo, tá interagindo com todos, e aqui a gente vê, mas tá todo mundo, cada um na sua câmera em casa, mas o importante é que tá todo mundo seguro, né? E nesse momento que a gente está vivendo de interações muito grandes, muitas interações online, o assunto dados pessoais se torna uma coisa mais interessante, porque não necessariamente, por exemplo, todas as startups de vocês lidem diretamente com dados, mas durante a vida de vocês, durante a interação de vocês com outras, com investidores, ou a interação de vocês durante o dia a dia, hoje nós somos inundados de oportunidades nas quais a gente tem que interagir. Muitas vezes essas interações implicam em que dados nossos sejam copiados, ou que a gente tem que interagir com um site, uma empresa, etc., onde a gente tem uma comunicação de algum tipo de dado pessoal. Por causa disso, o LGPD se tornou um assunto quente. E a gente tem que sempre lembrar uma coisa. Eu gosto sempre de passar também esse ponto. Embora a gente fale muito de LGPD, e quando a gente fala, por exemplo, no exterior, a gente tem que falar do GDPR, né, que é a lei europeia, o ideal é sempre a gente poder usar, eu gosto mais da expressão direito da proteção de dados, que é uma coisa mais genérica. A lei está aqui, ela pode ser mudada daqui a algum tempo, pode vir uma regulamentação. A gente está mesmo estudando hoje, vai ter praticamente certo que a LGPD vai ter uma adaptação para as startups, onde vai ficar um modelo um pouco mais enxuto e mais factível, né, com o tipo de empresa que formatação de uma startup. Então a gente tem que sempre lembrar isso. Eu particularmente gosto mais de usar a expressão direito de proteção de dados, que óbvio, como a gente falou, é um pouquinho maior do que a LGPD. Então, eu vou passar por esse slide muito rápido, porque só para falar para vocês a origem do direito da proteção de dados, que é um assunto muito interessante. Por que que a origem é interessante? Vocês conseguem imaginar como é que a vida era em 1890, quando a gente falava de proteção de dados? As pessoas, no caso aqui, o primeiro artigo que houve jurídico sobre o direito à privacidade, eles estavam preocupados com a fotografia, vocês acreditam? Hoje a gente tira tanta selfie, eles se preocupavam com a fotografia porque eles pensavam assim, e se alguém tirar uma fotografia do Dirceu indo ali no barzinho tomar uma cerveja, vamos dizer que seja alguma... Eles achavam, isso aqui é uma invasão da privacidade da pessoa, e um terceiro que está ali de fora pode tirar uma fotografia, e essa fotografia está lá a sua imagem, e a sua privacidade está violada. Então, eu só trouxe isso aqui para vocês entenderem que quando a gente fala de proteção de dados, privacidade, é um assunto que a gente já fala há muito, muito tempo. Vem muito do direito de ser deixado em paz, que é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, a gente está num mundo em que a gente está mergulhado em interações, e nessas interações todas a gente está cedendo dados, Instagram que a gente tira foto, faz selfie, etc e tal, e a gente pensa às vezes, a gente também, por vezes, a gente gostaria de ter o nosso, vamos dizer, o direito de ser deixado em paz, de não ser importunado, o direito de ter o meu, vamos dizer assim, o direito de ter o meu cantinho. Pense assim, todos nós não temos o nosso cantinho? A gente não tem um cantinho? Fernando, você não tem o seu cantinho de paz? Que às vezes você quer estar lá, você sabe que você não vai ser incomodado, o celular não vai tocar. Todo mundo quer ter o nosso cantinho. Às vezes a gente sabe que, óbvio, com celulares que traçam onde nós estamos, o nosso cantinho ele nem sempre é totalmente protegido. Mas a gente gosta de sentir que tem o nosso cantinho, que a gente está protegido. E naquele cantinho a gente gosta de ser, por exemplo, deixado um pouco em paz. A partir daí nasce o direito à privacidade, que é o direito da pessoa poder ter a sua privacidade resguardada. E quando a gente fala de privacidade resguardada, como a gente resguarda a privacidade das pessoas? Através de mecanismos que permitam que eu, usuário, Fernando, o que está aparecendo para mim, Flávio, Wagner, que nós aqui possamos decidir de algum modo se nós queremos que alguns dados pessoais nossos fiquem circulando. Vamos imaginar aqui, pensando mais aqui, eu vou tentar até ser bem breve, vou fazer uma provocação para vocês agora.
Quem aí já foi na farmácia e já não recebeu aquela proposta de, bem, deixa o teu CPF aqui, me passa o teu CPF e você vai ganhar um desconto. Quem já aceitou o desconto? Dirceu, eu vivo fazendo isso. Então, Aceitando esse desconto aí. Você não vai dizer que eu já entrei Fernando, numa você. furada, né? Não, tu entrou numa furada. É uma troca, é uma troca, é uma troca. No momento que você é, faz o cadastro e o cadastro é feito através do seu CPF, nem todo mundo, e eu não tô dizendo que isso é uma afirmação, tá? Algumas pessoas, a gente trabalha com esse meio e ouve dizer que algumas informações das farmácias são repassadas para os laboratórios farmacêuticos e para outras empresas que a partir daí eles conseguem, se quiserem, traçar um perfil seu de compra de remédios, por exemplo. Então, num cenário apocalíptico, não estou dizendo que esse cenário exista, tá? Vamos imaginar que eu, Dirceu, e isso aconteceu comigo, meu pai já faleceu, ele teve Alzheimer. E eu fazia a compra dos remédios para o meu pai. Eu ia à farmácia, comprava com o meu CPF os remédios para o meu pai, etc. Imaginem que, curiosamente, se eu fosse querer comprar um plano de saúde, alguma coisa assim, se algum motivo daqui a pouco o meu plano de saúde, praticamente o preço subisse 50%, e eu não soubesse por quê. Ah, olha, está pressupondo aí que você tem uma doença, que você pode ter algum quadro aí de saúde, né? Você frequenta muito a farmácia, você compra certos remédios. Aí até eu explicar, isso eu estou falando num cenário apocalíptico, tá? Até eu explicar que eu estou comprando remédio para o meu pai, pode ser uma informação um pouquinho complicada. Eu vou usar um exemplo mais simples. Vamos dizer, eu não sei se alguém aqui na sala tem pressão alta. Eu tenho pressão alta, eu tenho que tomar medicamentos para pressão. Se amanhã alguém faz um profile e começa a dizer assim, quais remédios o Dirceu compra sempre na farmácia, que eu consigo identificar através da compra, com o cartão da farmácia, com o CPF, etc. Eu consigo descobrir, por exemplo, se o Dirceu tem um quadro de saúde grave, eu, eu posso, por exemplo, uma pessoa de um plano de saúde pode saber, ó, o Dirceu foi no consultório, teve no hospital na quarta-feira. E na quinta-feira ele comprou vários remédios que são compatíveis com alguém que tem problema no coração. Então alguém pode presumir, bem, se eu descobriu que ele tem um problema no coração, assim, são situações, como a gente está falando, podem acontecer. Então, eu tô passando aqui pelos slides muito rapidamente para a gente poder fazer um ping-pong um pouco mais rápido, para tentar passar para vocês justamente esse feeling. Que quando a gente está falando em proteção de dados, a gente tem que se preocupar com essas pequenas coisas também. Com o fato de se quando a gente está participando de um plano de descontos numa farmácia, a gente deveria perguntar, poxa, para que esses dados estão sendo utilizados? Porque eu estou recebendo um desconto, às vezes o desconto ali é um desconto bacana, vale a pena. Mas também vale a pena perguntar, né? O que é a troca, né? Como é que essa troca está acontecendo? E, por outro lado, é uma pergunta, e também uma pergunta super válida. Eu particularmente também conheço sobre operações de redes de varejo de supermercados que a gente às vezes compra também para ganhar um descontinho no supermercado, e o supermercado começa a aprender os nossos hábitos, né? Então você às vezes pode receber uma publicidade direcionada, etc. Desde que isso tudo seja feito de uma forma consentida, regular e que a gente está trabalhando tudo certinho, não tem problema você usar tecnologia, até porque eu gosto de saber quando tem um desconto no supermercado. Alguém não gosta de saber quando tem um desconto do produto que a gente gosta? Eu gosto de saber, pô, eu posso fazer uma compra maior. Mas é importante a gente ter isso em mente, que o uso de dados é muito relevante a gente entender que a gente hoje em dia não pode mais mexer com isso como a gente poderia, talvez, alguns anos atrás, que a gente não tinha legislação e que o assunto aqui no Brasil não estava evoluído a esse ponto. Eu vou tratar agora, eu também estou querendo ser. Ô, Dirceu, só para guardar na nossa memória 2, pessoal, o Dirceu falou algumas coisas aí, né, como se a gente estivesse pegando borboleta, né, eu já peguei duas. Ele, no início da fala, ele falou, olha, mas isso vai ter uma legislação específica para as pequenas empresas. Então, vamos recuperar isso para saber como seria isso, né, Dirceu, que você falou no início. A gente vai falar no
Bem no final a gente vai passar Tá, e no esse segunda ponto. coisa que ele coloca, Uhum, né, essa questão de pegar dados, ó, me passa seu CPF, né? Você vai na farmácia, vários lugares, o cara pede, fala que vai dar desconto e, na verdade, não dá coisa nenhuma e a gente acaba entregando, né? O quanto que isso é possível ser feito ou não, vamos guardar isso para o final para uhum. perguntar. Vamos sim, Legal. vamos sim. É legal. Pode continuar, Dirceu. Não, e Fernando, por favor, esse tipo de provocação para mim é super legal. Galera, Eu ó, gosto. ele tá aceitando provocação. Então, olha, vamos com calma, mas pode começar a perguntar. Wagner, vai com Não, calma. ó, pode provocar. Leonardo, espera ele falar. Patrícia, vamos esperar ele Já terminar de quase falar para falei a gente fazer várias todas vezes, aquelas me perguntas segurei. complicadas aí. Não, pode provocar. O Botafogo tá na Série A. Eu tô feliz essa semana. Ó, Eu sou uma pessoa essa galera aí é feito feliz. pênalti, cara, entendeu? Todo mundo quer chutar em gol. Então, vamos lá, Não, pode Dirceu. chutar. O Botafogo tá na Série A. Tô tranquilo. Olha Tô que hoje tá beleza. Ó, é o meu time quase felicidade. não saiu da Série B, mas tudo bem. Vamos lá. Não, mas daqui a pouco o Vasco sai. O Vasco sai Tá também. O bom. Vasco vai sair também. Também torço muito pelo Vasco. Também gosto muito do Vasco. Inclusive, a gente atende o Vasco e LGBT. É legal, torço muito pelo pessoal lá. Então vamos ver aqui os principais pontos da lei. Eu vou passar tudo muito breve, não pretendo ir destrinchar nenhum tema, eu quero deixar vocês terem curiosidade, gente. Então, chamem a curiosidade de vocês para a gente poder destrinchar as coisas com mais calma, porque eu acho que eu estou entendendo pelo a dinâmica como está funcionando aqui, a melhor maneira para a gente trabalhar vai ser a gente fazer esse ping-pong e trocar ideia, porque eu tô vendo que o pessoal, né, Fernando? A turma tem dúvidas, a turma tem O interessante, questionamentos. hein, Dirceu? A nossa turma é uma turma muito capacitada, né? Então, a sua fala, todo mundo vai estar vendo a sua fala puxando para dentro da sua startup. Sim, Né? sim, Ou claro. seja, cada ponto que você apresenta, eles vão levar para aplicar na sua startup, se cabe ou não cabe. Então, Dirceu, se prepara, porque vai vir uma enxurrada de perguntas. Ah, termina, eu já estou vendo aí a cabeça da galera saindo faísca, então termina a tua apresentação, que vem Ah, muita coisa beleza. boa Vamos aí. embora então. Vou rápido para a gente poder pegar esse ponto rapidinho. Eu vou pincelar alguns pontos dos slides aqui que são, eu acho, são os mais interessantes para a gente notar. Essa parte aqui, a gente está falando de Constituição Federal, etc. Mas vamos passar num ponto que é o mais interessante. Quando a gente pensa em proteção de dados e LGPD, é uma lei horizontal, ela vale para todo mundo. Ela vale para academia de ginástica, ela vale para manicure, ela vale para empresa de petróleo, ela vale para startup de tecnologia, ela vale para o clube de futebol, ela vale para qualquer empresa. Então, se você tiver em qualquer ramo de atividade, você mexeu com o dado pessoal, lidou com o dado pessoal, coletou, transmitiu, fez qualquer tratamento de dados pessoais, você, em princípio, precisa estar de acordo, a sua atividade de tratamento tem que estar em conformidade com a LGPD. Eu falei atividade de tratamento por quê? Porque não é necessário que você destrinche a sua empresa toda para colocá-la em compliance com a LGPD, uma espécie de compliance. Se você tiver poucas atividades que envolvam tratamento de dados, apenas essas atividades de tratamento é que precisam ser a necessidade de observação da lei de proteção de dados. Já faço um parênteses. A lei de proteção de dados se aplica também em algumas relações trabalhistas. Então, no momento que você está coletando dado de funcionário, etc., existe uma obrigação legal, você precisa ter para poder fazer pagamento de PIS, manter folha, etc., mas ainda assim existem coletas de dados pessoais de funcionários. Então, é uma lei horizontal, se aplica para todo tipo de empresa. Aqui eu vou passar com vocês, eu só quero passar com vocês o conceito. Isso aqui vai estar nos slides, vocês vão ter como oportunidade de dar uma lida com calma, mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que são os dados pessoais sensíveis. A lei faz uma distinção. Olha só, gente, o CPF sozinho, ele não é um dado pessoal. O CPF mais o nome, os dados como eles estão sendo coletados, nome, CPF, data de nascimento, endereço, etc., juntos, tudo isso forma um conjunto de dados pessoais. E isso é o que realmente a lei busca, de um certo modo, tentar proteger. A gente tem também o que a gente chama de dados pessoais sensíveis. E quais são? Então, até aqui. Se você precisa coletar um dado de origem racial ou étnica, por favor, não faça isso. Se você puder não fazer, não faça. Convicção religiosa, filiação sindical, questões sobre a vida sexual das pessoas, opção sexual, o que quer que seja. Se você puder não coletar, não coleta, porque dado sensível, o tratamento não dizer que é totalmente diferente, mas é muito mais
o tratamento é preciso ser feito com muito mais rigor. Isso, às vezes, para uma startup, para uma empresa nova, às vezes você está coletando esse dado, não precisa, às vezes é uma coisa que você poderia estar levando, fazendo o rolê de vocês tranquilo, sem precisar disso. Então, é bom vocês sempre lembrarem isso. O CPF em si não é um dado pessoal, mas quando você pega CPF, nome, endereço, alguns dados de cadastro, isso se transforma em um conjunto de dados que é interpretado pela lei como sendo um dado pessoal. É importante a gente mais uma vez falar do conceito, né? O dado pessoal ele é sempre relacionado a uma pessoa natural, então não existe a lei de LGPD de proteção de dados pessoais, então dados de pessoa jurídica, certos, por exemplo, um dado, vamos dizer, o Dirceu trabalha no escritório FTR advogado, isso não chega a ser um dado, não tem nada de dado pessoal, um e-mail profissional e o meu nome não necessariamente significaria um cadastro pessoal, mas, por exemplo, se você tem o meu nome, meu endereço residencial, o meu e-mail pessoal, você tem, por exemplo, você de alguma forma sabe o meu sexo, o meu signo, tem gente que considera, por exemplo, que o signo é uma coisa importante. Eu não sei as startups de vocês, mas eu particularmente trabalhei outro dia com uma empresa que só contrata as pessoas com base em signo, né? Tem que fazer o mapa astral da pessoa. Eu acho isso até uma coisa um pouco pesada, mas não sei, quem gosta de astrologia vai dizer, a pessoa me falou, não, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, vamos lá. A gente tem vários conceitos ali, um dos conceitos que eu acho que é o mais importante para a gente falar aqui, dois conceitos, né, quer dizer, na verdade, o do controlador de dados, que é o quê? Provavelmente é a empresa, a startup, a quem compete a decisão referente ao tratamento de dados. Então, eu, por exemplo, estou interagindo com a startup de vocês, fiz um cadastro, eu sou titular, vocês são controladores desses dados. O dado está com vocês. Eu me cadastrei com vocês, a responsabilidade do cuidado é de vocês. Quando a gente fala de operador de dados é, por exemplo, é uma empresa de consultoria que faz tratamento de dados para o controlador. Então, eu não vou dizer qual é o caso da startup, mas vamos dizer, uma empresa grande contrata uma consultoria, que pode ser startup de vocês, para fazer operações de tratamento de dados em nome dela. Então, eu, cliente, não interajo com a startup de vocês diretamente. Vocês estão tendo acesso ao meu dado porque eu me cadastrei aqui sei lá, vou usar o exemplo aqui, do restaurante do Dirceu. Eu me cadastrei no restaurante do Dirceu e fiz lá um cadastro para poder receber um desconto. Só que o restaurante do Dirceu não faz processamento de dados, os caras estão nem aí para isso. Contrataram uma empresa de consultoria, ou usam lá uma outra empresa, etc. Me ajuda aqui a fazer a entender o que os clientes gostam e tal, fazer um programa de fidelidade, um plano, etc. Aí você tem relação controlador e operador. Isso é importante, porque todo dia que vocês forem ver alguma coisa de proteção de dados, alguém vai perguntar, ei, vocês são controlador ou operador? Aí isso muda, a coisa muda muito de acordo com o que você tem que fazer pela lei. Você tem também a figura do encarregado de proteção de dados, ou DPO, que aí é a parte que a gente fala de um negócio que é legal, porque ele está falando da parte que dá dá um benefício econômico, né? A profissão ou a função de DPO, de encarregado, hoje ela está muito em moda, diversas empresas estão precisando de DPO. Graças a Deus as startups não devem precisar, a gente vai ver no nosso último slide. Mas é importante vocês saberem que o DPO, ou encarregado de proteção de dados, é uma pessoa que pode ser um sócio da empresa, um profissional que trabalha na empresa, que ele é indicado, e geralmente o DPO ou o nome do DPO é interessante que ele fique ali nos termos e condições de uso, na política de proteção de dados ou antiga política de privacidade que a empresa startup coloca no site, etc. Você vai colocar, olha, se tiver alguma dúvida sobre coleta e proteção de dados, entre em contato com o nosso DPO. Se o DPO de vocês, por exemplo, que eu estou vendo aqui o Wagner, né? Wagner vai ser o nosso DPO aqui hoje. Então vamos lá. O Wagner, a empresa, o startup do Wagner, tá lá, olha, isso aqui aquele finalzinho, política de proteção de dados, você explicou que você coleta dados, etc e tal. Você precisa colocar quem é o encarregado ou o DPO e colocar o endereço. Por quê? Porque você precisa que as pessoas possam
entrar em contato com o DPO, os titulares como eu, né, como o Fernando e como o Flávio, que também está aqui tá aparecendo aqui no meu direto. Desculpa, Flávio, só tô aproveitando, pegando você e o Wagner, vocês é que estão aqui na minha frente, aqui, são os que estão com a câmera aberta. Então a gente aproveita aqui vocês para usar como exemplo. A lei também fala de diversos princípios que estão todos na lei, a gente não precisa falar muito tempo sobre eles. Eu queria só falar para vocês rapidinho sobre um princípio específico que eu vou pegar aqui com vocês, que é o princípio da transparência. Vejam aí o número 6. A gente fala transparência, o titular, de informações claras e acessíveis sobre as atividades de tratamento e por que elas acontecem. Então é muito importante, startups, empresas de qualquer porte, se você vai fazer uma atividade de tratamento de dados, o ideal, e a lei fala sobre isso, o ideal é você ser transparente com o consumidor, transparente com o seu cliente, transparente com o titular de dados. Então é muito importante a transparência. São diversos princípios, mas a transparência é o primeiro que a gente tem que pegar aqui hoje aqui. A LGPD também fala muito sobre um conceito que vocês vão ouvir falar pra caramba, que é o conceito das bases legais. Ela não proíbe nenhum tratamento de dados pessoais, mas ela diz o seguinte: para eu poder tratar um dado pessoal, eu tenho que ter uma base legal. E quando eu falo base legal, eu vou até um pouquinho nesse slide aqui, vou passar alguns outros com um pouco de rapidez, para a gente poder repassar isso com muita calma. Vocês estão vendo aí que são várias bases legais, né? Vocês já devem ter reconhecido alguma aí que vocês já pensaram. Consentimento, né? Consentimento é o quê? Vou fazer um consentimento, vou consentir que a startup de vocês realize uma atividade de tratamento de dados meu. Já dando spoiler da palestra. Por que o consentimento não é sempre a melhor base de dados? Porque o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo. Eu disse, por exemplo, hoje eu posso ter dado consentimento ali para o Magazine, sei lá o que, XYZ, que vende eletrodomésticos, para ele ter um cadastro meu, etc. Amanhã eu fico com raiva dele, amanhã eu fico com raiva do banco ABC, o que seja, e eu resolvo retirar o meu consentimento, porque eu posso revogar o consentimento. Se eu posso revogar o consentimento, vocês concordam comigo que ela não, eu vou ter que ficar todo dia de olho. Se eu tiver 5 mil clientes, eu tenho que ficar sabendo, vem cá, os 5 mil consentimentos estão válidos? Todo mundo está com o consentimento ok? Em dia? É chato pra caramba. Desculpe, ter que fazer gestão de consentimento na mão ali no braço. Tem até softwares que fazem isso. Mas o consentimento, ele é uma base muito conhecida, muito utilizada geralmente quando você pensa, beleza, vou considerar todo mundo pelo consentimento e vamos embora e tá tudo tranquilo. Não é a melhor solução, gente. Pensem bem. Existem outras bases, como por exemplo a obrigação legal ou regulatória. Você pode ser que, por exemplo, quem trabalha com serviço financeiro tem obrigação legal de manter cadastro do cliente, saber o CPF, porque tem questões envolvendo lavagem de dinheiro. Quem trabalha, dependendo da área que você trabalha, isso acontece muito, você pode ter situações, por exemplo, de proteção ao crédito, né? Que é o que permite que alguém mantenha uma base de dados ali para saber se você está inscrito no SPC, no Serasa, o que seja. E você tem ali execução de contrato, por exemplo. Eu posso ter feito um contrato com a startup de vocês, e para execução do contrato você precisa ter os meus dados. Vou usar o exemplo aqui do Fernando, respeitosamente, tá, Fernando? Vamos dizer que o Fernando seja sócio torcedor do Vasco. Você executou um contrato. O Vasco precisa entrar em contato com você para te oferecer os ingressos, né? Para você poder ter uma interação com o clube, né? Então você pode dizer, olha, eu não vou depender só do consentimento. Eu posso usar a execução de contrato para dizer, olha, eu tenho o direito de poder processar os dados do Fernando, porque o Fernando é associado aqui, sócio torcedor do Vasco da Gama, ele pode perfeitamente, eu posso fazer tratamento de dados dele, independente de ter um consentimento dele aqui válido, atualizado, etc. Porque senão como é que eu vou prestar o serviço para ele, né? E a gente tem também o legítimo interesse, que é uma base que a gente diz que é um pouco coringa, né? Mas o legítimo interesse é aquela coisa, eu como a empresa, eu como controlador ou operador de dados,
por força das minhas atividades, eu tenho um legítimo interesse de fazer uma atividade de tratamento. Então, lembrem bem dessas bases legais, porque em algum momento, quando vocês estiverem tratando de proteção de dados, etc., pode aparecer isso aí, vamos pelo consentimento, vamos, sei lá, é obrigação legal, etc. Isso é muito do que o advogado, o especialista de proteção de dados, o DPO, muito que ele acaba fazendo dentro da empresa. É fazer essa adequação de que tipo de atividade de tratamento você faz e qual a base legal que ela tem que ser feita. Isso para a gente que trabalha com essa área é 90% do nosso trabalho, é fazer adequação de base legal. Ô, Dirceu, voltando ali rapidamente, vamos lá. Só para guardar aí na memória 2, pessoal, é o seguinte: primeiro, né, o que você está falando não tem uma questão de quantidade, né? Ou seja, eu só depois de 5.000 nomes que eu vou ser penalizado. Não, se eu mexer com tratamento de dados, um dado já é problemático. Outra questão que eu te pergunto é o seguinte: com certeza. Vou dar um exemplo aqui concreto, né? Eu assessoro uma startup, ela desenvolveu um aplicativo e esse aplicativo é freemium. As pessoas entram, se cadastram ali, botam nome, CPF e tal. E isso a gente está montando um banco de dados. Isso aí é o que você chama de tratamento de dados, é isso? Eu tenho que ter esse cuidado, esse consentimento? Sim, sim. Já essa manutenção de cadastro já é uma atividade de tratamento. Você está fazendo um cadastro, você está prestando o serviço que é freemium, mas as pessoas têm que se cadastrar. Eu imagino que o cadastro dela seja nome, e-mail, CPF, não sei como você... Perfeito, dados que me interessem, né? Que eu possa voltar a saber quem é ela. Então, isso já é um dado, né? Está ligado aí com a lei, eu tenho que tomar já está ligado com a LGPD, já é uma coisa que você vai ter que ficar de olho, ao menos para, assim, estabelecer direitinho. Bem, estou coletando, com que base legal? Vou usar consentimento? Ok, pode ser que no software freemium vale a pena você usar o consentimento. Você fala, poxa, mas aí eu, sei lá, posso colocar na execução de contrato, ou posso, sei lá, eu vou usar um exemplo aqui, instituições que trabalham, fintechs, ou que trabalham com alguma coisa financeira, corretora de criptomoeda, hoje em dia é obrigação regulatória, já tem obrigações de CVM, Banco Central, de você manter o CPF da pessoa ali, porque ela tem uma conta de investimento. Então tem coisas que você pode... Aí vem naquele ponto que a gente falou do princípio da transparência, Fernando. É você ser transparente. Ok, estou coletando o teu dado aqui, estou mantendo o teu dado aqui porque eu tenho obrigação regulatória. Estou mantendo o teu dado aqui porque você consentiu. E aí eu tenho que também ser transparente contigo com relação a, por exemplo, e aí, se eu amanhã quiser descadastrar, posso descadastrar? Vou conseguir descadastrar? Ainda vou dizer para vocês, existem casos em que você não necessariamente tem que fazer o descadastramento automático. E ainda vou dizer por quê, assim, uma possibilidade. Imaginem vocês que, pô, amanhã você tem um cliente que está revoltado com você e pede para descadastrar. E aí, 6 meses depois, ele entra com ação no juizado especial lá na justiça, pedindo 5.000, 10.000 reais, dizendo que era seu cliente. Você vai ter uma situação aí que, poxa, eu descadastrei, agora eu não tenho como saber se ele era meu cliente ou não. Então, haverão situações em que você pode até dizer, beleza, olha, eu vou te descadastrar, eu não te mando mais e-mail, não te mando mais comunicações como se fosse meu cliente, mas eu vou te deixar aqui no meu arquivo morto. Porque se amanhã eu tiver um problema com você, amanhã você entrar na justiça, amanhã tiver alguma coisa, acontecer algum problema, eu preciso também ter aqui um arquivo, senão eu fico desguarnecido, né? Então Legal. Isso é importante a gente poder lembrar. Tá, deixa eu só perguntar aqui para a nossa plateia maravilhosa aqui. Olha, Dirceu, tu tá com o Ibope, tá? Já temos 40 aqui. Pessoal, alguma pergunta? Tá claro até aqui? Vocês estão muito quietinhos aí, o Dirceu tá achando, o Wagner já tá saindo fumaça ali, o Douglas, a Patrícia, a Fernanda tá louca para perguntar, o Lucas, Cecília. Alguma questão até aqui, pessoal, que incomode você? Agora, é pergunta, não é para fazer um relatório, não. Pode fazer uma pergunta pontual. Vamos lá, Wagner, senti que tu engrenou a primeira aí. Fernando, posso fazer uma pergunta? Eu prefiro que ele conclua e depois a gente faça um comentário aí no final. Então, eu vi que o Vitor... Tu perdeu o Vitor levantou a mão rápido. Uma pergunta rápida aqui. O Dirceu colocou, né, que dados é um conjunto de informações. E uma prática muito comum para quem faz, né, trabalho online é colocar um
um espaço para captação de lead, onde a gente só pede, às vezes, o e-mail do usuário para, a partir dali, fazer algum tipo de ação de e-mail marketing e tudo mais. Ou seja, sem ter outras informações, como o nome, etc. Apenas a parte do e-mail, para se criar uma comunicação. Nesse caso, já teria que ter algum tipo de aviso para o usuário, ou isso não seria caracterizado um dado em si? Olha, eu acho que, eu vou te ser sincero, na minha opinião pessoal... Calma, Oi. calma que agora... essa foi uma mão levantada, ela vinha uma outra pergunta, foi mal, foi mal, encaixa foi as mal. duas. Caixa as Léo, duas, vamos lá, vamos lá. Vai quem? Vai eu? Pode fazer sua pergunta aí. Ah, tá. Porque enfim, o meu projeto a gente trata com dados de saúde, dados de prontuário médico da pessoa. Super sensíveis já. Não, pois é, mas aí a minha pergunta é a seguinte: eu já li algumas coisas que o Conselho Federal de Medicina libera esses dados, pelo menos antes da LGPD, liberava esses dados para pesquisa e para não sei o quê. E é justamente isso que as pessoas querem o tempo todo, é isso, fazer pesquisa nesses dados de saúde para saber, sei lá, quem toma o remédio A fica bom, ou quem toma o remédio B fica ruim, tipo de coisas assim. Isso, de fato, pode fazer, chamam de pesquisas científicas, porque eu li um negócio que é muito interessante, chama de capitalismo de vigilância, que é uma loucura esse negócio. Quer dizer, a pergunta é a seguinte: dentro desse conceito de dados de saúde, essa pesquisa científica, de fato, hoje em dia, ainda é possível, ou o dono da informação, que é o paciente, ele tem que liberar ou não esses dados para se fazer essas pesquisas anonimizadas. Vamos pegar as duas perguntas, eu vou começar pela do Leonardo. A gente teve uma pérola, né, que foi a pergunta aqui do meu amigo Vitor, né, que pega todo mundo. Como é que você trabalha aquela informação para a campanha e tudo mais? E uma outra, né, que o Léo está preocupado, que é se usar esses dados na saúde, como é que ele trabalha. A do Léo, por sorte, eu estou com a resposta na tela, né, Léo? Vamos ler aqui nas bases legais. Vamos ver se você acha que, por exemplo, tutela da saúde, estudos e órgão de pesquisa. Você achou aqui comigo na tela? Sim, sim. Você pode usar qualquer uma dessas duas, talvez. Mas aí, lembrem bem, alguns dados, como você pode... Estou falando, não sei se são caso, mas, por exemplo, alguns desses dados são anonimizados. Você só quer saber se o paciente tomou o remédio X e melhorou. Você só quer saber qual foi o protocolo médico que foi utilizado no tratamento do paciente, se ele teve alta ou morreu, ou se ele não teve alta. Se quiser a informação, esse tipo de informação, quando ela é anonimizada, nem chega a ter problema. Mas duas bases legais que são de possível podem ser utilizadas, eu diria que principalmente os estudos quando são feitos por órgão de pesquisa, né? Então, o tutela de saúde, aqui na base legal tutela de saúde, o exemplo clássico que a gente usa é o seguinte: você teve um acidente. Teve um acidente, eu não estou desejando isso para você não, Leonardo, pelo amor de Deus. Teve um acidente, eu vou ser maneiro contigo, lá em Cancún, né? Teve um acidente lá em Cancún. Pô, só que aí é o seguinte... O hospital lá em Cancún precisa da tua ficha médica para saber se você tem alergia, por exemplo, a dipirona. E como é que alguém aqui no Brasil vai passar a sua ficha médica? Não, peraí, não pode passar, tá protegida, tal, não sei o quê. Então, tutela da saúde é um desses casos. Você, por exemplo, falaria, eu preciso tratar um paciente aqui, preciso de um protocolo médico, preciso falar com o médico aqui para descobrir se ele tem uma alergia. O Leonardo, com todo respeito, eu estou desejando sua pronta recuperação, tá, Leonardo? Mas você estava em Cancún, curtindo lá em Cancún, levou um tropeção, caiu, machucou, tá com um pouco de dor de cabeça, tá meio tonto, não conseguiu responder as perguntas, ou não fala espanhol, sei lá, por favor. Mas pode acontecer uma situação dessas. Esse caso que você mencionou é um caso que eu acho que é bem mais compatível com estudos de órgão de pesquisa, base legal, ou a base legal de execução de política pública, se isso for feito por uma associação, por uma entidade pública, vamos dizer, um Ministério da Saúde, uma Secretaria de Saúde, etc. Então, eu tentei responder essa primeira parte da pergunta. A pergunta do Vitor é se eu estou só captando o e-mail. Eu acho que o e-mail em si, ele não caracteriza um dado pessoal. Ele só vai começar a caracterizar um dado pessoal quando eu capto o lead, eu pego o e-mail, eu pego o nome, eu começo a pegar mais informações da pessoa e faço aquilo ali um cadastro. Ou quando ela deixa de ser só um lead e passa a ser um cliente, no momento que ela se cadastra, etc. No momento que eu captei ali aquele e-mail solto, perdido, e
mais uma vez, é uma opinião pessoal minha. Eu conheço Mas, especialistas da área por que vão dizer exemplo, se a diferente. pessoa lê o seu e-mail, conhece o conteúdo, como, por exemplo, o caso do Gmail, que eles leem, eles dão um e-mail de graça e leem todos os conteúdos, eles sabem tudo sobre você, mesmo que ele só tenha, teoricamente, o e-mail, ele tem o conteúdo do e-mail. E toda a base de pessoas que trocam e-mails com você também. Aí eu não sei se acaba tendo implicações. Olha, tem algumas, mas eu acho que assim, naquele exemplo que você me falou, que é o da captação de lead básica, né? Que é de você, por exemplo, olha, eu tô captando e-mail aqui, consegui... Não, esse é o Vitor que perguntou, foi o Vitor que perguntou. Foi o Vitor. Então, quem falou agora que eu tô me perdido? Agora foi, ó, o Vitor perguntou, o Wagner complementou. Eu fiz um comentário. Aqui a parada, meu amigo, é tudo trabalho em dupla. É porque eu tô com um problema técnico aqui, não tô conseguindo ver a voz, tô conseguindo só ver a galera que tá subindo, então eu peço desculpas aí porque eu achei que fosse o... Não tem problema, Giseu. É interessante, né, que as perguntas que estão sendo feitas e a sua resposta está alinhando uma série de demandas aí das nossas startups, né? Uma questão que é importante, que todas elas, sem exceção, de uma forma ou de outra, acabam fazendo, está bem ligado com o que o Vitor falou, o Wagner complementou, né? Eu estou trabalhando aí no e-mail marketing, eu estou coletando dados para montar a minha campanha, né? Que implicações isso tem, né? Pode ter mais, pode ter menos, né? É isso que foi a questão. A questão por exemplo, da captação, você está montando ali uma base para começar uma campanha de e-mail marketing, se você quiser começar já logo adequado com a LGPD, você aí já seria interessante você começar eu não diria assim, não ter só o cuidado, mas talvez quando esses leads começarem a se tornar, não digo nem clientes, mas quando eles começarem a efetivamente querer ficar cadastrados com você para receber informação adicional, eu particularmente sou um fã do opt-in. Leis de proteção de dados, em princípio no mundo todo, inclusive a brasileira, embora não fale especificamente sobre isso, se sugere como uma boa prática que a gente sempre adopte opt-in. Que você mande o primeiro e-mail, né? E, ó, eu tô tentando entrar em contato com você para falar sobre o meu produto. Você quer saber mais informações? Clica aqui, entra em contato comigo. A partir daí eu te coloco na minha base de dados. E você começa a receber regularmente. Eu sei que se a gente for parar para pensar em termos de marketing digital, nem sempre é uma boa. Mas pensa também, por exemplo, coisas como taxa de conversão, eu diria assim, taxa de encheção de saco, que também acho que é importante a gente pensar nisso. Quando você começa a ser aquele cara, aquela empresa inconveniente que manda spam toda semana, você cai na caixa de spam do usuário. O usuário passa a olhar para você com olhos, digamos assim, negativos. Eu já começo aí, chegou aquele spam que me incomodar. Eu sei que todo mundo não dá nem 2 segundos pro spam, deleta. Mas imagina que é uma caixa para alguém que não tá assim, não é tão safo com relação a lidar com e-mails diariamente, daqui a pouco ele olha, tô cheio de e-mail dessa empresa X, nem conheço, vou deletar, e amanhã, quando eu tiver interação com ela, a minha lembrança dela é dela ser uma empresa chata, entendeu? Então, tem essa coisa de você também tomar esse cuidado. Mais uma vez, o e-mail que você capta como lead, ali, que você conseguiu descobrir, usando crawler, etc., o e-mail em si, sem qualquer identificação, eu acho que ele não se torna um dado pessoal. Ele não é um dado pessoal em si. Mas se você, por exemplo, captou e-mail, nome, você está coletando outros dados, você está fazendo ali alguma atividade, tem uma coleta de um cadastro, acho que o nome é até melhor usar. Você está coletando e fazendo um cadastro do usuário, a partir daquele momento você assumiu uma responsabilidade que você está coletando dado pessoal e assumiu também uma responsabilidade de tratamento, né? Espero ter respondido aí esse set de perguntas, gente. Fiquem à vontade para perguntar mais, tá? Estamos aí para... Já senti que a dinâmica aqui nossa vai ser mais, vamos trocar uma ideia, a gente vai tentando aí pegar as dúvidas de vocês e conseguir ajudar, né? Porque, estamos aqui para a gente fazer uma coisa bem prática aí para vocês saírem, não vou dizer para todo mundo sair craque, mas pelo menos todo mundo já sabendo chutar a bola aí, sabendo se posicionar em campo em relação ao LGPD. Então, o Andrei levantou a mão, né? Sim. Tô aqui. Estão me ouvindo aí? Estão vendo bem? Bem-vindo aí, tô ouvindo. Vamos lá. Oi, gente. Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida em relação à proteção dos dados segundo a LGPD.
Eu vou tentar fazer um Uhum. contexto rápido aqui. Eu tive um problema de ataque de ransomware, malware, vírus e tudo que for de ruim digitalmente. Eu tive um servidor que ele foi invadido, sequestraram dados, fizeram Uhum. chantagem, aquele monte de coisa, botaram ransomware, bloquearam a extensão dos arquivos, eu tive que apagar tudo e perdi alguns projetos que estavam no meu servidor online. A minha dúvida a partir do momento que eu tiver o meu projeto hospedado num servidor online, eu tiver com os dados e o meu projeto ele é voltado para a educação, então eu vou ter dados sensíveis de menores de idade, Aí, dados de criança e alguns adolescente é pior e ainda. pior ainda, e alguns deles, por exemplo, a gente quer entender se ele tem algum tipo de deficiência para a gente saber como melhorar o nosso produto e ser mais Desculpa perguntar, acessível. deficiência cognitiva, Também, deficiência. isso. Então, Visual, por exemplo, então você tá, ó, você tem dado de criança e adolescente e dado sensível, sim, porque você ainda tem dados em relação ao sim. estado de saúde. É Sim, isso, você tem porque que tomar super cuidado, assim, e essa é a inclusive. nossa preocupação. E aí, por exemplo, se a gente tem um grande número de estudantes jogando o nosso jogo, e ele tem uma deficiência, a gente quer entender isso para melhorar o nosso produto, para ele ser mais acessível mesmo para esse tipo de público. E a Entendi. dúvida é, caso aconteça, inclusive eu mudei de servidor, tá? Eu tomei eu fiz alguns protocolos de segurança, inclusive, mas mesmo com todo o meu trabalho da preocupação técnica como responsável do produto, responsável dos dados, caso haja uma invasão novamente, esses dados fiquem expostos, haja um sequestro de dados, como eu consigo me proteger legalmente como uma pessoa responsável desses dados Qual o e, seu por nome? exemplo, Desculpa que eu perdi teu Andrei, nome aqui, Andrei. isso, Eu queria te dar uma notícia melhor do que eu vou dar, cara, por mas, favor. pô, eu peço desculpas para você. Eu queria dar uma notícia melhor. Você tem Mas, não, você tem um nível de dados de acessibilidade que, no mínimo, eu te sugeriria ter uma redundância, tipo, sabe? De você não ficar, talvez, só também no servidor. Eu sei que é caro ter redundância de uhum, algum tipo de coisas, mas pela sensibilidade dos dados. E por você estar tratando, por exemplo, dado de criança e adolescente, dados de estado de saúde, você imagina, Andrei, estou aqui sendo a pior pessoa do mundo. Imagina que eu trabalho numa empresa de plano de saúde. E eu resolvo, de alguma forma, por maneiro eu ter esses dados de quem são as crianças que têm autismo. Desculpa, gente. uhum, Está sendo sim, gravado, eu peço perdão a Deus por eu estar falando essas coisas. Mas eu tenho que fazer o papel do cara do mal, às vezes, né, Andrei? Para dar aquela sacudida. Imagina que por exemplo, imagina, imagine você, Andrei, e você talvez porque você conhece o que você está fazendo, você provavelmente já tem uma ideia de que tipos de empresa teriam interesse em dados de pessoas que têm problemas de saúde, podem ser problemas de saúde, digamos assim, não vou dizer só de gravidade, mas são problemas de longo prazo, né? Um autismo, uma deficiência cognitiva, etc. Eu posso usar isso para um plano de saúde, eu posso pegar esses dados e misturar com alguma base para negar uma entrevista de emprego. Quer dizer, tanta coisa pode ser feita maliciosamente com esses dados que eu te sugeriria, pelo menos assim, pensar não sobre não coletar, tá? Se você às vezes você mais uma vez, está aqui no slide, a lei não proíbe a lei não proíbe que você colete e trate. Ela só vai pedir para você que, por exemplo, trate de forma especial, de forma adequada. No caso dos dados dos menores, é importante você lembrar, até 14 anos, a lei fala que você tem que ter o consentimento dos pais. sim, Você já tenha visto isso, mas ele tem aquele ato do adolescente. Do adolescente, você poderia dizer que se espera um consentimento para certos tipos de dados, mas quando ele está tratando do adolescente, a lei ela é um pouco mais flexível. Então é importante você ter isso em mente, André. Eu acho que sim. Fico triste de ter acontecido essa situação contigo de ransomware. É, torço para que os dados não sejam mal usados. A gente sempre fala essas coisas assim. Eu penso sempre, advogado sempre tem que pensar no pior cenário, né? Mas torcer para que você não uhum, corra esse risco no futuro, né? Talvez é, medidas de segurança, talvez até você considerar, será que, eu não sei se a sua startup, se isso é super importante para a sua startup ter esses dados para poder seguir com as suas atividades. Você precisa sim, realmente guardar o dado de, por exemplo, que a criança tem autismo. Ou você pode perguntar, se tem uma deficiência? Sim, não. E às vezes isso aqui pode ser indiferente para ela jogar teu jogo.
Eu não sei, Andrei, é uma coisa que você pode ir pensando na medida que o teu produto foi evoluindo. Mas se for anonimizado, é suficiente? Olha, anonimização eu entendo que é suficiente. Você pode anonimizar. Mas no meu caso, por exemplo... que, por exemplo, desculpa ter te interrompido, Andrei. Eu conheço empresas que deixam a parte sensíveis dos dados em uma base, deixam uma outra base para uso normal e só fazem o cruzamento da base quando ela precisa. Deixa a base até, vamos dizer assim, não é num servidor mais ou menos seguro, mas usa um nível de segurança maior no servidor. E às vezes ele fala assim, olha, essa informação aqui que eu não preciso usar todo dia, ela tá aqui comigo, mas eu não vou acessar sempre. Eu tiro ela desculpa o termo, eu tiro ela lá da cloud, eu deixo ela aqui num servidor físico aqui, ou deixo ela num servidor com nível de segurança um pouco maior, e eu passo assim, eu não preciso disso pro meu dia a dia, entendeu? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, Andrei, de novo do autismo. Eu preciso saber que a criança tem autismo apenas para adaptar o jogo para ela, e depois da primeira vez que eu adaptei, eu já tenho cookie, alguma coisa, eu não preciso mais ficar correndo naquela base de novo para ver que ela tem um problema cognitivo. Talvez na primeira vez que ele abriu o login, beleza, disse que ele tem um problema cognitivo, ok, eu pego isso aqui, separo e o jogo vai rodar para ela de uma forma mais simples. Não sei, é isso? Mas não, sim, ajudaria. Ajudaria exatamente para um update, mas a minha dúvida é o seguinte, essas camadas de proteções, até essa redundância que você falou, a gente pensou nisso, né, de ter um banco de dados em outro servidor com outra camada de proteção, mas aconteceu, né, entrou, invadiu, e meus dados vazaram. Como eu me protejo legalmente para não tomar um processo, por exemplo, da escola ou dos pais? Agora é difícil, cara, desculpa, por isso que eu queria te dar uma notícia melhor. É porque, assim, depois é que nem... Desculpa falar, gente, é que eu não tô conseguindo pensar no exemplo melhor. É que nem traição de casal, cara. Depois que trai a primeira vez, é difícil você chegar e falar, e agora, pô, vamos resolver, vamos sentar. Filme francês, né? Vamos sentar. Dirceu, é interessante, né? Só para a gente... A pergunta do Dirceu, do Andrei, né? As outras perguntas... nos levam, né, para o dia a dia da startup, né? Tem muitas coisas, né, que quando você analisa o pós, não tem muito o que fazer. Mas o que você está mostrando aí interessante é desperdício, é tudo aquilo que não agrega valor para o teu cliente. Então, às vezes, a gente faz várias coisas que não tem valor, mas tem dor de cabeça. Então, você acabou de falar, né? Olha, tem coisas que você pode limpar e aí você não precisa estar com aquela problemática, né? E, a partir de agora, se você guarda os dados, você tem que ter uma proteção no seu servidor para que isso não aconteça. Legal. Então, até aqui, Dirceu, me parece que a galera já fez as perguntas, né? Você teria mais alguma coisa para avançar aí, né? Para a gente ir consolidando essa tua apresentação. Eu estou sentindo que a vibe a gente está mandando num ritmo bem legal, então eu vou avançar com a minha apresentação aqui um pouquinho, mas mais uma vez, gente, eu estou vendo que as perguntas são um nível... Pô, eu tô feliz, cara, porque são perguntas legais pra caramba, porque a gente geralmente pergunta de advogado, vem aquela coisa assim, mas e a interpretação, não sei o quê. Aqui a gente tá respondendo pergunta prática, é muito mais legal, muito mais divertido. Vambora, gente. Dirceu, só colocando para você um detalhe que eu não falei no início, né? Oi. Existem diversos programas de aceleração de startup no Brasil. Esse é o melhor, o principal, o mais bacana. Por quê? Não pela gente que faz parte do time, mas pelas startups que estão aqui conosco. Legal, pô, então, bacana. O nível, cara, é assim, ó, fabuloso. Tô felizão. Pelas perguntas, né? Só olhar aí a cabeça da galera. Eu sou carioca, eu tô amarradão, vou usar o termo pronto, aqui. Só olhar aí, né, o Douglas, o Wagner, o Lucas, essa galera aí, você vê que tá louca. A gente tá vendo que todo mundo Não, a gente tá vendo que todo mundo é você avançar mais um pouco, depois a gente vai te... Brigadão, vambora, vamos lá, gente. Então, passamos aqui as bases legais e vem sempre aquela história aí, como a gente falou, qual a base legal que a gente vai utilizar e tal. Isso é 90% do trabalho que o advogado de proteção de dados faz, e é uma coisa que, pô, às vezes a gente pode, vocês mesmos, nas startups e tal, quando vocês estiverem, e eu acho que vocês já estão em fase de MVP, né? A maioria já está em MVP, né, Fernando? Já estão em fases mais... eu acho que... Isso aí, estão avançando nesse sentido. Já passaram da ideação, já passaram daquela fase... Assim, então eu acho que já estão lidando com dados, já daqui a pouco vão começar a precisar fazer essas perguntas e é bom vocês estarem atentos sobre isso. Eu falo sempre aquela coisa, acho que a gente usa mais consentimento e legítimo interesse. Aqui eu estou citando a lei, mas porque o nível que a gente está falando aqui na nossa vibe está super rápido, eu queria passar aqui. Agora, vamos ver uma outra coisa interessante. Agora eu vou tirar o chapéu
um pouquinho da empresa e colocar o chapéu, eu não estou sem chapéu aqui, eu vou colocar aqui o chapéu, né? Chapéu de titular de dados. Chapéu tá maneiro. Chapéu de titular de dados. Nós todos somos titulares de dados, pessoas físicas que vão na farmácia, que vão no restaurante, que vão no supermercado fazer compra, etc. Esses aqui que eu estou listando aqui são os direitos que nós, titulares de dados, temos. Não só vocês como founders de startup e rapaziada que está fazendo a correria, vocês têm que entender, não só porque vocês tenham que cumprir esses direitos para os titulares, mas porque vocês também são titulares de dados no seu dia a dia e vocês têm direito de pedir essas coisas também. Então, por exemplo, um direito simples, confirmar a existência de tratamento. Eu esqueci o nome do colega do jogo, que falou aqui que lida com... o Andrei. Andrei, então, por exemplo, vamos lá, eu vou usar o exemplo do Andrei. Eu posso, por exemplo, eu queria saber, eu não sei se meu filho, eu não sei se eu posso vou querer mandar um e-mail lá para a startup do Andrei para saber se o Andrei tem algum dado meu, se é um direito que eu tenho. O Andrei tem que cumprir ali, me dar essa informação, sim, não. E se o Andrei não responder, teoricamente eu posso ir até no PROCON, no Ministério Público, para arrumar uma confusão. Mas esses são direitos do titular de dados, por exemplo, confirmar a existência do tratamento, alterar um dado impreciso ou desatualizado. Eu vou dizer, por exemplo, a gente tem aqui no escritório, a gente atendeu há pouco tempo uma empresa que tinha essa preocupação com relação a nomes sociais, né? A pessoa poder alterar o seu nome social, ela tem o direito de alterar o nome social. Ela falou, eu tinha um nome, eu mudei meu nome por conta de uma decisão judicial, eu consegui fazer a minha mudança de nome, e essa mudança de nome eu quero que ela seja refletida também em bases de dados antigas. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma assinatura de telefone, eu vou usar, que está no nome do André, mas o André mudou de nome para Pedro. Então, eu estou usando aqui um exemplo mais para a gente... É um direito que eu, como titular, vou ter de fazer essa alteração nas bases de dados. Eu posso também, por exemplo, solicitar a eliminação do dado, bloqueio. Em alguns casos, posso solicitar o que a gente chama de portabilidade de dados, que não se aplica praticamente para startup. Eu diria assim, eu vou usar uma empresa de telefonia, eu passei para uma outra empresa de telefonia. Então, eu estou trocando de empresa, eu posso entrar em contato com a empresa de telefonia da qual eu era cliente ou o banco do qual eu era cliente e pedir a portabilidade do dado. Hoje, com o banco, a gente com o Open Finance, isso até está um pouco mais... vai funcionar de uma forma um pouco mais fácil. Mas a portabilidade é algo que o banco com quem você é cliente tem obrigação hoje em dia de fazer a portabilidade para você. Então, eu vou dizer, você é cliente do Bradesco, desculpa eu usar todas as marcas, e você quer sair do Itaú, você pode ir lá no Bradesco pedir no Bradesco, olha, quero saber que dados você tem meus, eu quero a portabilidade desses dados para que eles possam ir para outro banco onde eu estou abrindo conta agora. Ele é obrigado a fazer isso para você. Existem, óbvio, aqueles pormenorezinhos da lei, mas o importante é vocês saberem que existe isso. Você pode, por exemplo, revogar consentimento, você tem saber, por exemplo, outra coisa que é importante, vou usar aqui de novo o exemplo lá do Andrei. Se eu, como pai, pergunto, Andrei, com quem você compartilha os dados pessoais que você coletou aqui quando você está fazendo o cadastro para o meu filho poder jogar o game? Eu tenho que poder ter essa informação e passar. Então é importante, mais uma vez, esse ponto, eu sei que é um ponto que para algumas startups vai parecer, pô, é chato ter que fazer isso tudo, mas não pensem só, é chato vocês terem que fazer isso tudo. É interessante vocês também poderem fazer isso com as empresas com quem vocês lidam no dia a dia. Quem aqui já mandou um e-mail pro banco, para um banco que você, por exemplo, não sabe se você tem conta lá ou não, aparece uma conta no banco. Você não quer entrar em contato? Olha aqui, queria saber que informações você tem sobre mim. Porque eu não tenho conta, já aconteceu comigo até, vou dizer qual foi o banco, Santander. O Santander começou a mandar mensagem para mim, eu falei, por que tem mensagem para mim? Fui lá, perguntei que história é. Fui, entrei no site, tinha lá, portal de privacidade, entrei lá, fiz lá o cadastro. Em menos de 24 horas mandaram para mim informações. Na verdade, tinha uma conta antiga que estava no meu nome, eu tinha até esquecido. Eu falei, não, eu quero que elimine, pô. Eu tenho o direito de poder eliminar, de pedir a eliminação dos dados, eu não tenho mais relação com essa empresa. Então, isso é uma coisa que caminha de duas mãos.
E é importante vocês saberem dessa parte. O resto dos slides eu vou passar realmente muito rápido, porque a gente está falando muito jurídico, e é para vocês entenderem. Existe, se você não cumpre as coisas da LGPD, existem algumas sanções que podem ir até multas bem altas, mas eu duvido muito que se aplique para startup. O que pode acontecer são talvez advertências, multas simples, mas eu também acho, assim, do que a gente que lida com proteção de dados, a gente não imagina que serão as startups as primeiras, ou pelo menos as mais atingidas no primeiro momento, quando a atividade da autoridade reguladora de proteção de dados for mais intensa. Eu, particularmente, não acredito que vai ser o primeiro momento. Aí, eu vou, gente, pedir desculpas, eu quero passar os slides rápidos, porque eu sei que a rapaziada tem pergunta. Aqui, mostrar para vocês, existe uma autoridade nacional de proteção de dados, que é a NPD, que é a autoridade regulatória que lida com isso, ela está super ativa. Esses dias mesmo ela deu uma pressão no WhatsApp aí com relação à mudança da política de privacidade, está fazendo acordo com... E esses são acordos com a Secretaria Nacional de Consumidor, justamente para poder ir atrás de empresas maiores, né, que fazem atividades de tratamento de dados que a gente pode dizer que está sem autorização, são irregulares, etc. E até consultas públicas, por exemplo. Tem uma consulta pública agora da norma de fiscalização e a gente vai ver daqui a pouquinho um slide que a gente vai falar de startup. Eu vou, gente, pular um pouquinho esses slides do LGPD no judiciário, a dinâmica, e eu vou falar com vocês aqui uma coisa que eu acho muito bacana. Acho que quase todas as startups de vocês, eu não sei o que vocês têm. Vocês têm política de privacidade no site? Todos vocês têm? O Dirceu... Oi. Deixa eu colocar aqui, né? Desculpa, perdão. Eu vou colocar Fernando, né? Quando você está perguntando, de repente pode ser uma questão geral, né? E desculpa aí o uso dos memes, tá? Que eu gosto muito de usar meme. De política de privacidade no site, né? Esmiuça melhor. O que você acha? Sim, Entrar sim. no site tem que ter o quê? Isso é uma questão. Por exemplo... A questão que você trouxe para nós, que eu achei legal, é o seguinte. Eu tenho lá os dados do Andrei, eu tenho os dados aqui da galera que está participando, tenho e-mail, tem tudo isso. Aí o Andrei fala, eu não quero mais participar dessa brincadeira. Aí, para liberar o dado dele, eu tenho que ter uma mensagem oficial do Andrei, para que ele depois possa utilizar para ir fazer uma ação contra mim? Por exemplo, eu estou com os dados, então Sim. Como é que é essa relação, eu, Fernando, não quero mais que o Dirceu use meu dado, eu não quero mais que a farmácia use meu dado. Sim. Eles continuam usando. Eu vou lá e vou processar o cara, mas eu tenho que avisar para eles. Eu não quero que use meus dados. Não, você tem que avisar, tem que avisar. Você tem que, de alguma forma, avisar. Eu vou começar pela tua segunda, Fernando, que é assim, essa coisa de avisar é importante por quê? Porque para que você caracterize o teu direito de entrar com a ação, até o teu direito de brigar, você tem que deixar claro que você pediu para revogar. Então eu falo, não quero mais, sei lá, eu não quero mais ter contato com essa farmácia. Eu quero continuar comprando lá, mas eu não quero mais meu CPF. Eu descobri que, sei lá, não estou mais afim que vocês usem meu CPF. Não quero mais receber e-mail. Você tem um unsubscribe, que geralmente a gente sugere para a pessoa fazer o opt-out de uma mala direta, mas eu posso chegar e falar, não quero mais ter relação contigo. Vou usar um exemplo aqui. Todo mundo aqui é do Rio de Janeiro, né? Alguns de nós moram na Zona Sul do Rio. Tem um supermercado, pode falar o nome, Zona Sul, eles usam, você usa o Pão de Açúcar, você usa seu CPF para poder fazer ganhar os descontos, fazer uma compra, etc. Mas aquilo ali é uma coleta de dados. Eu posso, por opção, quando eu vou no caixa do supermercado, não digitar meu CPF, não recebo meu desconto. Mas eu também posso falar, não, eu não quero que a sua empresa, trate meus dados. Eu não quero que você tenha... Eu quero que você me delete da sua vida. Tipo, sabe? Eu uso o Tinder, né? Esse aplicativo assim. Sabe, ex-namorada de Tinder e tal? Às vezes a pessoa... Eu já tive até stalker, né? Então tu quer que a pessoa deletar a pessoa da tua vida, cara. Então, que a pessoa, sabe, me erra, me desaparece. É o conceito que tá em vista com desculpa ter usado o conceito do Tinder, porque a gente sofre, né? A gente é feinho, né? A gente sofre. Então, isso é importante, gente. A questão é preciso deixar claro que você quer que seu dado seja revogado. Que, na verdade, que seus dados sejam deletados, sejam excluídos, etc. Isso é muito importante
que isso fique claro, porque essa clareza é o que permite depois você, por exemplo, entrar com uma ação judicial, você fazer uma denúncia no PROCON, o que você quiser fazer depois é o que permite. Então, eu estando do lado, aí ajudando vocês, startups, eu vou sempre sugerir para vocês que recebendo uma solicitação dessas, vocês respondam rapidamente para a pessoa, olha, vou deletar seus dados, mas com uma ressalva. Se às vezes a pessoa pode querer arrumar uma briga com você no juizado especial, em alguma coisa, etc., eu sugeriria, e eu sei que está sendo gravado, depois vão me criticar por causa disso, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Eu sugeriria que vocês colocassem algumas informações sobre esse usuário em algum espaço servidor, etc., que você deixe como os dados de ex-clientes ou os dados de reserva. Porque se essa pessoa entrar com uma ação judicial com você, eu vou usar o exemplo aqui, eu contratei um serviço e ele não me entregou. Mas aí se você deletou todos os dados, como é que você vai ter como provar que teve uma contratação de serviço, que teve um problema, né? Então a gente precisa ter essa sutileza. E agora, entrando na primeira pergunta do Fernando, eu sei que você muito diz que está em MVP, nem todo mundo lançou, etc. Mas vamos imaginar que a gente, naturalmente, quando a gente fala assim, beleza, eu tenho um aplicativo e tal, eu vou colocar termos de uso e política de privacidade. A gente pensa sempre isso, né? Que é o tradicional. Hoje em dia, a gente nem mais usa como prática o termo política de privacidade. Hoje em dia, por conta da LGPD, as necessidades de transparência, da gente ser um pouquinho mais detalhado com relação a que tipo de dado a gente está coletando, por que coleta, etc., o nome melhor para ser utilizado é política de proteção de dados. Porque aí o que eu faço? Eu não vou só dizer, eu coleto dado, estou coletando seu dado e tal, um abraço. Hoje, uma política de proteção de dados bem feita, ela explica de forma clara que dado eu coleto seu. Coletei o nome, coletei o endereço, coletei o telefone, coletei o CPF. Vamos lá, o caso do Andrei. Coletei dados sobre algum problema de saúde que você tenha. Vou aqui usar um outro exemplo. Vou chutar para não ter que usar o exemplo do Andrei. Processos seletivos. Em processos seletivos é uma pergunta normal. Os aplicativos de processo seletivo perguntam: você tem uma deficiência? Que deficiência você tem? Qual nível de deficiência você tem? Por exemplo, se eu tivesse uma deficiência auditiva, eu poderia colocar lá, deficiente auditivo. Qual nível de deficiência eu tenho? Nível X. Quando eu estou preenchendo um formulário para participar de um processo seletivo de uma empresa, eu acredito que aqueles dados sobre a minha deficiência só vão ser utilizados pela empresa. Não vão ser utilizados para terceiro, não vão ser compartilhados, não vai ter isso. Então, é preciso ter esse cuidado para a gente falar, por exemplo, mais uma vez, a política de privacidade é o conceito mais antigo. A gente dizia, ok, eu coleto seu dado, tal, legal, mas eu coleto para o meu serviço ficar joinha, eu tenho cookie e show de bola e vamos em frente. Hoje em dia, a gente não recomenda ir muito só por esse caminho. Se você tiver uma startup, uma empresa que efetivamente vai ter cadastro e vai lidar com dados pessoais, é melhor você ter tudo muito bem explicado. É a mesma coisa que a política de privacidade, só que você vai fazer a política de proteção de dados, existem diversos bons exemplos de política de proteção de dados aí, você pode encontrar facilmente na internet e dar uma chupinhada, uma colada, adaptar. Eu particularmente, eu sei que, startup a gente está sempre com o budget apertado, mas é sempre bom, recomendando você procurar, às vezes, um especialista, um advogado, mesmo um advogado que trabalha com startup, a maioria, com certeza vai conseguir te dar uma orientação sobre o que colocar de forma melhor. Mas o importante é sempre ter isso em mente. Seja transparente com o que você coleta, explica se você compartilha o dado. Por exemplo, compartilha o dado com, sei lá, com uma empresa que faz trabalho para mim de publicidade online, que dispara marketing online para mim. É importante você colocar isso na política, porque se amanhã aparece como aconteceu o caso do Andrei, eu não lembro quem foi que falou, que foi os dados violados. Aparece uma situação em que houve uma violação de dados do incidente de segurança,
com essa empresa terceirizada para quem você terceirizou o serviço, aí vem gente reclamar de você, né? Então, você tem essa situação que é complicada. Gente, eu sei que a gente está um pouquinho apertado de horário e a turma tem pergunta. Alguém quer aproveitar para fazer mais uma pergunta? Quer alguma provocação aí para a gente antes da gente seguir em frente? Pessoal, aproveitem e vamos descascar o Dirceu com as questões. Eu tenho uma pergunta, Dirceu. Vamos lá, Fernando, vamos embora. Pessoal, pode fazer também aí, por favor, se acharem. Eu vi aqui que a questão de política de proteção de dados, a questão, né, que o Vitor trouxe da campanha, o problema do Andrei, uma pergunta que está aqui, poxa, como a Claro sabe o meu nome e telefone se sou cliente da Oi? Então, tem essas questões aqui. Aí vem a seguinte pergunta, Andrei. Você Dirceu, você é um advogado especializado em proteção de dados. Então, quando você olha para as nossas startups com seu olhar técnico, com seu olhar jurídico, com seu olhar de especialista, eu te pergunto, o que, no nível que nós estamos, né, saímos da fase de ideação, validação, estamos caminhando aí para validar o nosso MVP, muitos já têm aí uma landing page, está coletando dados, está fazendo aí o início da sua caminhada para virar uma unicórnio. Aí eu pergunto para você, o que, no seu olhar, o mínimo necessário que nós deveríamos ter, o mínimo. Eu hoje trabalho com grandes corporações, onde a LGPD, né, estão contratando empresas especializadas caríssimas, porque senão os caras vão tropeçar e vão afundar. Uma startup como as nossas, né, que estão indo para a fase 3, começando a validar o seu MVP, com landing page numa página, qual é o conselho que você daria para nós? O mínimo. Olha, o mínimo que vocês precisam ter é botar lá na sua página proteção de dados, né, orientação de... O que você considera? Eu vou fazer o seguinte, estou procurando um slide aqui que eu vou falar exatamente sobre isso. Lembrem desse nome, Privacy by Design, que é um conceito que a gente gosta de adotar com proteção de dados, que é pensar na privacidade na proteção de dados, na concepção do serviço. Então, nesse momento que vocês estão começando a ir para o MVP e conceber o serviço, e conceber o que vocês estão fazendo, o mais importante para vocês se lembrarem nesse momento que eu vou aqui aproveitar, isso aqui é óbvio, é bem mais específico, é o Privacy by Design como um todo. O importante para vocês entenderem aqui é o seguinte, como vocês pensarem que dentro do produto ou do serviço que vocês vão estar oferecendo, existe atividade de tratamento de dados, existe coleta de dados pessoais, vocês vão tratar dado pessoal? Sim, não. Se vai tratar dado pessoal, você... E aí vem o ponto que eu acho que é o mínimo necessário que você precisa ter. Você precisa entender que atividade de tratamento que você vai fazer e qual a base legal. Falar, que base legal que é a minha base legal de tratamento? Se você pelo menos conseguir chegar, ok, eu coleto dado legal, eu coleto dados pessoais, quais dados eu coleto? E eu já pensei aqui, eu coleto, mas eu tenho uma base legal. Eu já sei que base legal da LGPD pela qual eu faço a coleta. Isso é o mínimo necessário para você seguir em frente. A partir daí, você começa a trabalhar esse conceito de Privacy by Design. Começar a pensar, poxa, ok, quando eu for desenvolver um produto novo, uma funcionalidade nova, eu tenho que perguntar para alguém da minha equipe, quando vocês já virarem unicórnio, né? Vocês vão ter uma equipe de privacidade lá de 3, 4, 5 pessoas, você vai chamar a pessoa na mesa e, tá aqui um fluxograma aqui de uma funcionalidade nova que a gente está pensando, e a pessoa de privacidade pode perguntar, mas aqui, você está tendo coleta de dados? Isso aqui tem que ficar mais claro, entendeu? Ou, às vezes, a própria pessoa da equipe de privacidade, claro, as startups ainda não têm, mas quando virarem unicórnio vão ter, eu tenho certeza. E você poder trazer, talvez, uma visão do founder ou da equipe que está agora, de pensar assim, eu preciso coletar esses dados? Eu realmente preciso fazer coleta? Esse dado aqui,
eu preciso coletar, ou coletar esse dado aqui vai me trazer mais problema, como você mesmo falou, Fernando. Você coletar dados a mais vai te trazer mais problema do que você precisa. Talvez não é melhor coletar só o que eu preciso, ou talvez esse ponto não é melhor eu ser mais comedido, eu não diria nem minimalista, mas ser assim, comedido, ser tranquilo com relação, estou coletando esses dados aqui, estou fazendo essa atividade de coleta e tratamento, mas isso é o que eu minimamente preciso para poder tocar o meu negócio, para poder evoluir com a minha empresa. Então, acho que são situações. Eu acho que assim, o conceito do Privacy by Design é um conceito importante para vocês terem em mente, porque é uma coisa que vocês vão viver no dia a dia. Ele tem, óbvio, isso é feito dentro de um perfil que a gente pensa muito mais técnico e tal. Mas na verdade é isso aqui, cara, como vocês estão fazendo o Canvas, né? A pessoa vai lá, pô, coloca, legal, e aí, privacidade, e aí, coletamos dado? Legal, e aí, tem coleta? Tem tratamento? Como é que a gente vai fazer isso? Então, pô, isso, startups de pequeno, médio porte, o mais importante é vocês verificarem, coleto dados? Que dados eu coleto? Qual a base legal? E acho que o terceiro ponto também importante, a coleta dos dados é o core business da minha empresa? Se também não for o core business da sua empresa, da sua startup, eu tenho certeza que você não vai investir horas e contratar gente pra caramba para você conseguir colocar a bola redondinha. Você vai provavelmente direcionar fundos e ter os esforços para outras coisas. Mas você não pode deixar de ficar de olho, porque um dia é aquela velha história. Você deixar ali um cano começar a entupir em casa, uma coisa começar a dar defeito no seu banheiro da sua casa, etc. Um belo dia tudo desaba, você tem que chamar o bombeiro, você vai gastar muito mais, né? Então você é o que a gente chamaria assim de uma, entre aspas, manutenção preventiva. Você fica de olho, olha, ok, eu estou evoluindo aqui, mas eu tenho coleta de dados, eu não vou dar mole aqui, vou manter isso aqui tudo adequado. Não sei se eu consegui responder a pergunta, eu espero ter conseguido chegar dentro do escopo aí sem deixar todo mundo com a cabeça muito quente. Dirceu, foi legal. Oi, Dirceu, Oi. posso fazer uma pergunta, Fernando? A Emília Garcês, por favor, Emília. Claro, por Então, favor. não, na realidade é o seguinte, existe também, eu acho que tem a startup tem que ficar preocupada no tratamento de dados dos colaboradores e dos funcionários. Sim, claro, com certeza. Porque senão Você o pessoal tem. fica muito ligado ao tratamento de dados dos clientes, né, dos usuários, e aí esquecem essa parte que também é importante. Sim, claro. Você tem. Assim, como até a gente falou lá quando a gente mostrou as bases legais. A maioria dos tratamentos de funcionários eles vão acabar naquela situação da obrigação legal regulatória. Então você tem que tratar por conta de obrigação trabalhista, etc. Mas, por exemplo, dado de ex-funcionário, alguns casos você vai. Eu, por exemplo, eu não recomendo deletar dados de ex-funcionário. Só recomendo. A gente aqui recomenda por padrão deletar um dado de ex-funcionário, por exemplo, depois de 5 anos, por causa da prescrição da ação trabalhista. Desculpe eu juridiquei, gente. Mas a empresa pode entrar com ação trabalhista. O ex-funcionário entra contra vocês na Justiça do Trabalho. Ele tem, se eu não me engano, até 5 anos para fazer isso. Então você daqui a pouco deletou os dados dele e ele fala, eu fui teu funcionário, eu tinha hora extra, isso e aquilo, eu tinha que receber isso e aquilo, e você por algum motivo deletou achando que estava cumprindo LGPD, você deletou o dado dele e você não tem ali como fazer a checagem. Então foi uma boa colocação, Emília. Dirceu, Pois não. essa questão de deletar os dados, quer dizer, no caso assim como esse que você citou, do empregado, mas no caso da saúde também, o médico, ele por lei, ele também tem que guardar uma infinidade de tempo dos dados. Sim. A pergunta é a seguinte, apesar disso, quem prevalece é a LGPD ou é a lei, no caso do júri, do trabalhador ou do médico lá? Quem prevalece? Olha, apaga meus dados. Aí o médico, não, eu vou ficar 20 anos com meus dados aqui. Olha, no caso do médico, eu entendo, na verdade, o seguinte, a gente não pode deixar de cumprir as obrigações trabalhistas. Ela, em alguns pontos, pode colidir. Essa colisão que você está falando, por exemplo, esse exemplo, Leonardo, você mencionou, seria da colisão, por exemplo, do médico que guarda um prontuário de um paciente, ou ex-paciente, né? E um paciente que, sei lá, pode dizer, olha, eu não quero mais
que eu com certeza não serei mais atendido por você. Eu acho que isso é uma decisão que eu particularmente não me lembro. Eu sei que tem alguma coisa do CFM a respeito É, disso, que é relacionado a quanto tempo que o médico é obrigado a guardar os isso, dados do paciente. isso. Eu tendo a recomendar sempre que se siga a obrigação do CFM. Porque se Uhum. amanhã você não guarda o dado, você recebe Você vai parar numa sindicância lá do CREMERGE, ou do que seja, ou do Conselho Regional. Alguém vai lá no Conselho Regional reclamar de você que você não tinha o dado do paciente. Eu Mesmo que eu, prefiro, eu mesmo, prefiro, eu prefiro ser punido pelo excesso do que pela falta, tá? Não, mas veja só, a LGPD prevê isso. Uhum. Se você tem essa obrigatoriedade, a LGPD aceita numa Sim, sindicância que você sim. demonstre isso. Você Então tem não tem ali as problema. obrigações legais e regulatórias, você pode usar Isso, como base legal, mas isso. assim, eu particularmente, a lei ela não fala em períodos de retenção. Então, eu acho que, por exemplo, em caso de conselhos como, sei lá, CREMERGE, CFM, etc., eu usaria o período de retenção que é adequado para o conselho e, para ser transparente com o paciente, se for o caso, indicar a ele, olha, eu deletei você da minha base de pacientes ativos, mas eu preciso guardar seu dado aqui porque eu tenho uma obrigação regulatória do CFM. Não usarei seus dados para nada. Não vou te mandar cartão de Natal, não vou te mandar nada. Mas se um dia, por acaso, eu for perguntado, eu estou seguindo aqui a obrigação regulatória, eu tenho que mostrar que eu estou seguindo. Então, eu sugeriria esse tipo de approach, sabe? Não sei se é Legal, o... Dirceu. Deixa eu pedir aqui para complementar esse debate. Primeiro, né, dar muito boas-vindas ao nosso coordenador geral aqui da Startup Rio, o Marcos Neme, Dirceu. O Marcos é o bem-vindo nosso aí. líder aqui da Startup Rio, que faz essa máquina girar aí maravilhosamente bem. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu vi que você estava numa outra reunião, né? Muito bom você ter Obrigado. aqui. Não, mas eu estava em silêncio aqui, Legal, escondidinho, Marcos. o Bom, tempo todo. Excelente, excelente workshop. legal. Muito bom. Agora temos uma pergunta aqui do Mauro Cabral. Mauro, lê a tua pergunta, Mauro, que é uma pergunta muito legal. Joia, obrigado, Fernando. Boa noite, Dirceu. Boa É o noite. seguinte, a minha startup é B2B, e aí a gente enxerga, né, os dados de CPF, né, eu me sinto muito frágil, né, o lance da farmácia, da Claro, né, é um negócio frágil. Mas empresas, eu não sei como que a LGPD trata empresas, né, se a lei se aplica da mesma forma se aplica para pessoas. Mauro, a lei é de proteção de dados pessoais. Quando a gente está falando de business to business, aí, essa você acho que você está fora. Acho que você pode ficar um pouco mais tranquilo. No entanto, fica de olho, porque Olha o assim. sorriso que ele deu, viu? Você deu uma boa Eu notícia vi. agora. Hein? Pelo menos eu Olha o consegui dar uma sorriso do boa Mauro. notícia para Eu tô alguém. vendo, Eu não hein, dei Dirceu? uma Vários boa sorrisos notícia. aqui na plateia. Ó. Eu não dei uma boa Vários notícia sorrisos pro aqui de Andrei, business mas to dei uma business. boa notícia Tem pro pessoas que Mauro, nem né? eu dormi aqui, ó. Agora está todo mundo mais animado. Ó. Então, fica de olho, porque é o seguinte, em princípio, quando a gente está tratando com business to business, o nível de tratamento de dados pessoais é muito pequeno. Você tem, como a Emília falou, dado de funcionário, você pode ter um dado ali de algum dado que você usa de marketing para entrar em contato com o diretor de alguma empresa, etc. Mas isso aí é muito justificável. Você pode, por exemplo, ter captado esse dado no LinkedIn, foi lá, viu que ele era diretor de uma empresa que pode ser um target para comprar o teu serviço, e você manda um e-mail para ele com opt-in. Pô, tu queria ter, manda um e-mail, queria, começar um relacionamento e tal. E aí, desculpa, começar um relacionamento parecendo Tinder, né? Não é isso. É um profissional, tá, gente? Então, você tem essa possibilidade. Eu acho que quando você está numa situação de business to business, o nível de dados que você vai estar lidando é pequeno. Mas, no entanto, fique de olho porque muitas empresas de grande porte estão tendo como hábito começar a fazer uma coisa que a gente chama aqui de um termo não técnico, cascatear, né? Ele recebe ali da empresa grande dele um negócio da agora você tem que cumprir a LGPD. Então aí ele fala, então eu vou ter que cumprir, para cumprir eu vou ter que pedir que todos os meus fornecedores de serviço também se comprometam a cumprir
a LGPD. Mesmo que não tenham, o serviço não tenha nada, quase nada de proteção de dados, mas eu vejo isso acontecer, por exemplo, com Petrobras, com grandes empresas de telefonia, etc. Eu tenho clientes que já estão recebendo anexo de proteção de dados, como foi o Compliance anos atrás. Recebe um anexo de proteção de dados, ó, agora você vai ter que assinar isso aqui, senão você não consegue prestar serviço para mim. Ainda que a empresa não seja uma empresa que tenha no seu core business lidar com dados pessoais, mas ela pode ser, vamos dizer assim, não vou dizer compelida, mas ela pode ter que, por ter um relacionamento com uma empresa maior, etc., ela ter que receber, então eu vou ter que dizer aqui que eu estou adequado, responder um questionário, passar por algum tipo de auditoria. Pode acontecer, né? Mesmo que a sua empresa, mas a sua empresa sendo business to business, Mauro, talvez você não vá ter isso, você não vai ser aquela empresa que vai estar no olho do furacão quando isso acontecer. Talvez para você o procedimento vai ser mais tranquilo. Então, pelo menos, eu consegui te dar uma boa notícia. Fico feliz. Eu consegui. Joinha, né? Aí. Dirceu, foi legal, né? Foi muito bom, né? A mensagem, né? A gente está indo agora para os últimos 20 minutos do nosso bate-papo. Não, a gente vai dar tempo, porque a gente tem aquele slide da startup que eu vou fazer a alegria de todo mundo aqui. Instigando aí a nossa plateia para continuar com as perguntas, a participação. Eu entendo que a sua mensagem principal desde pequeno, né? Desde o berço, né? Trate aquilo que é necessário na sua jornada, porque lá na frente isso vai ser debatido. A gente viu no workshop anterior, né, sobre investimento, falando, né, que quando você quer investir numa startup, todas essas variáveis, inclusive você ter noção e gerenciamento da sua LGPD, é legal para o investidor, né? Você está protegendo dados, é um risco menor. Super legal. E agora, pessoal, eu já havia conversado com o Dirceu no início aí da palestra, antes de vocês chegarem, ele vai trazer o seguinte, se a gente discutiu a LGPD, ele tem uma notícia que ao adaptar isso para as startups, talvez tenha aí uma lei mais branda ou alguma coisa com baixa exigência. Então, por favor, aqueles que estavam com a câmera desligada podem ligar, aqueles que estavam assim meio relaxados, fiquem atentos, porque agora a informação, Beno, vai pegar fogo, Francis. É o que a gente esperava, uma lei própria para todos nós. Vamos lá, Dirceu. Agora é que nem filme, né? Às vezes que nem série na Netflix. Aí te deixa rolar para te ter. Não pode terminar que nem uma série que termina que nem, sei lá, Lost. Terminou, quem viu Lost como eu, ficou decepcionado quando descobriu que aquilo ali era tudo um sonho. Passei 8 temporadas achando que eles iam ser resgatados, ninguém foi resgatado de nada. Mas agora a gente tem esse ponto aqui, que é a LGPD com as startups, que é, na verdade, o core da nossa apresentação aqui. É importante vocês saberem. Esse ano, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu uma consulta pública porque entendeu que não adiantava colocar todas as exigências e todos os dispositivos da Lei de Proteção de Dados para a farmácia, para a microempresa, para a drogaria, para o salão de cabeleireiro. E estava tendo muito pilantra aí, com todo respeito, muito pilantra, muita gente aí mal intencionada, oferecendo serviço para empresas simples, dizendo, se você a sua padaria não estiver adequada para a LGPD, você vai levar uma multa, isso e aquilo. Então se criou um ambiente, criou-se um clima ruim, e a partir desse clima, a ANPD abriu uma consulta pública para que houvesse adequação da LGPD para microempresas, empresas de pequeno porte, e essa consulta pública acabou de ter o prazo prorrogado, ela está inclusive agora já mas existe já um entendimento da autoridade, um entendimento, acredito que das autoridades como um todo, de que não irá se aplicar a LGPD num todo para as empresas de pequeno porte. E aí eu vou para esse ponto relevante, vejam bem aqui o que eu estou falando. Conforme se vocês se encaixam na definição do marco legal de startups como startups, essas novas regras vão se aplicar para vocês, tá, gente? Então, assim, eu espero estar trazendo uma boa notícia. MEIs, empresa de pequeno porte, e empresas que se caracterizem como startup ou empresas também que são consideradas, podem ser consideradas como o que a gente chama de agentes de tratamento de pequeno porte, que seria o caso do Mauro.
Mauro não trata quase nada de dados pessoais. Mauro é B2B, né, Mauro? Dá um sorriso aí, Mauro, pra ver que tu tá contente. Então, o Mauro tá contente, ele não trata quase nada de dado pessoal. O Mauro pode, inclusive, acabar entrando aqui nessa situação de agente de tratamento de pequeno porte. Um agente de tratamento de pequeno porte, por exemplo, a gente vai ver aqui, e não precisa ter DPO, não vai precisar ter encarregado, só vai precisar, talvez, ter ali um endereço para poder receber uma reclamação, alguma coisa, mas não tem obrigação na lei que fala que a empresa tem que ter um encarregado, você não vai ter obrigado a ter um DPO. Outra coisa também que você não vai precisar fazer, você não vai ter que, por exemplo, fazer portabilidade de dados. Então, a resolução, no geral, acaba sendo uma boa notícia. Por exemplo, outra coisa, eu espero que nunca ninguém precise disso, mas a sugestão também da NPD é que os prazos sejam dobrados para as pequenas empresas e as multas sejam até reduzidas. Então vamos torcer para ninguém ser multado, para ninguém ter problema, que acho que todo mundo aqui tá show de bola e vai caminhar bem. Então o nosso objetivo é esse. E, inclusive, a própria legislação já está em um processo de adaptação para se enquadrar melhor para a realidade das startups. Se seria realmente, os que vocês concordam, né, Fernando, Emília, Leonardo, Mauro, que eu estou vendo aqui, vocês vão concordar que às vezes seria muito agressivo uma empresa emergente, né, uma startup já ter que ter um super processo de adequação LGPD ali no início do começo da coisa, sendo que você ainda está em MVP, ainda está pivotando, etc. Então você está numa situação ali que você... que o momento da sua vida não é de você pensar só em proteção de dados. Então, mais uma vez, já estamos em um processo de adaptação da lei, acredito que isso vai acontecer em coisa de meses, não estamos falando aí, é um processo que já começou, eu acho que a NPD deve soltar essa norma, acredito, não seria até o fim do ano, mas eu acho que até o início, acho que antes do carnaval talvez essa norma saia, né? Então todo mundo vai poder curtir o carnaval aí numa boa, sabendo que não vai ter tantas complicações. E é basicamente isso. É que, em pouquíssimas palavras, Fernando, desburocratiza o processo de adequação de uma empresa para a LGPD, tornando um pouco mais simples. E acho que isso aí, quando a gente tiver uma consolidação disso, isso estiver mais claro, já definido, as portarias da NPD já forem emitidas, vai ser um momento bom para todo mundo, que pelo menos a gente vai ter uma segurança com relação a isso. Dirceu, deixa eu fazer uma colocação. Uma pergunta sobre a questão da jurisdição. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, mas eu coloco o meu servidor na Islândia. Meus dados estão na Islândia, que tem uma outra legislação, uma outra política de tratamento de dados. E o que vale? É o Brasil ou é a Islândia? Para efeitos do consumidor, a tua relação com o consumidor vale Brasil. Provavelmente o teu fornecedor de servidor, seja ele na Islândia, Croácia, vamos dizer assim, França, o que seja, provavelmente quando você contratou com ele já está te pedindo para você se adequar, em princípio, à legislação local de proteção de dados. Então, pelo menos o meu entendimento, tá? Que eu geralmente recomendo para os clientes. Você está usando um servidor, vamos dizer que você não está usando um cloud assim mais genérico, mas você contratou, por exemplo, um servidor específico na Islândia, vamos dizer, eu estou usando o exemplo que você falou, eu contratei Islândia ou contratei, sei lá, Estônia que o pessoal às vezes contrata muito. Contratei lá a Estônia, eu quero abrir minha empresa lá na Estônia, etc e tal, eu quero, em tese, ter meus dados na Estônia para aparentemente fugir da jurisdição brasileira. Hoje em dia não dá mais. E se o seu serviço é prestado para clientes no Brasil e você tem serviços tanto pelo Marco Civil como pela LGPD, a jurisdição te puxa para ter que atender a lei brasileira. Era isso? Não, perfeito. Mais ou menos. Mas vamos lá, mais ou menos, mas vamos responder. Vamos lá. Calma, Dirceu, que tem ordem aqui. Desculpa aí, foi mal. O Wagner levantou a mão e abaixou. Aí o Léo acabou de levantar a mão dele, que vai perguntar, que depois a gente passa aí para o Wagner de novo. Vamos lá, Léo. Assim, eu estou entendendo essa questão da LGPD para as pequenas empresas. Agora, no nosso caso,
como o nosso software ele vai ser vendido para grandes empresas. Uhum. Então, inclusive, a gente está tentando entender ao máximo a LGPD para usar como um recurso de venda do nosso produto para essas grandes empresas. Tipo assim, Que olha, é legal, é no muito nosso legal. sistema, porque no nosso sistema os dados vão ficar de saúde vão ficar na posse do paciente. Ou seja, eu acho assim, resumindo, eu entendo que mesmo que a LGPD não se aplique para a startup, mas se a solução dela vai se aplicar para uma grande empresa, é bem importante isso Mas, ô Leonardo, você tem um problema aí, que acho que é importante que eu acabei. Você não seria o agente de tratamento de pequeno porte. Você pode ser uma empresa pequena e tratar dados sensíveis. Aí você não tem como escapar, digamos, do crivo mais pesado. Porque o objetivo, quando ele fala assim de startup, é não pegar, por exemplo, não ser extremamente burocrático com todo mundo. Mas se você, por exemplo, olha, eu tenho uma startup da área de saúde, lido com dado de paciente, eu acho assim, você vai ter que realmente ter esse cuidado com a adequação. E é como você falou, ele é uma vantagem competitiva para você. Se você souber trabalhar bem, você fala, olha, eu posso garantir para você que o dado fica em poder do paciente, ele vai ficar, sei lá, no computador pessoal do paciente, no celular do paciente. Eu não sei como você bolou tua engenharia, mas se você puder explicar isso de uma forma clara, você, de certo modo, cria uma vantagem competitiva para o teu produto. Porque nesse caso, assim, quer dizer, agora você me puxou outra questão, quer dizer, eu vou pegar uma solução e vou vender para uma grande operadora, por exemplo. Uhum. Então, eu estou entendendo que toda essa problemática de dados passou para ele. Sim. Ou eu também tenho que ficar... Se você não está fazendo atividade de tratamento, passou para ele. Se você não for fazer atividade de tratamento, se você não estiver vendendo software as a service, o teu é SaaS, então o SaaS você eventualmente pode estar fazendo um tratamento, né? A gente tem que ficar claro assim, beleza, quem vai fazer o input do dado é a operadora. Quem vai tratar, quem vai tomar a decisão, vou usar um exemplo aqui que não é o teu, quem vai tomar a decisão, por exemplo, sobre financiamento de crédito, quem merece receber um empréstimo ou não. Eu posso ter uma startup para ajudar uma pessoa a tomar a decisão de empréstimo. Eu posso pegar um monte de informações, descobrir lá que você compra televisão todo ano, troca de carro. Eu posso compilar um monte de informações aí. Existe muita... Isso é uma zona cinzenta, bem dúbia, mas eu estou usando como exemplo para a gente poder trabalhar essa questão. Eu posso ser a pessoa que apenas entrega os dados. A decisão não é tomada por mim. Então, eu não sei se, por exemplo, no caso do software que você está falando, que é o teu, você está vendendo para operadoras de plano de saúde, está vendendo para redes de hospital, não sei quem é o teu público específico. Mas o teu público específico faz o input dos dados e os dados são de pacientes e clientes deles. Isso. Se você poderia ser aquela situação que a gente falou de controlador-operador. Controladores são eles, você vai ficar como operador. Operador. Você, como operador de dados, você vai ter que... você vai operar dados de acordo com as instruções do controlador. Então, você não toma decisão. Se acontecer um problema lá, eu acho que a empresa do Leonardo está fazendo negócio errado. Você fala, não, bicho, eu sou operador de dados, eu recebo ordens. As ordens são do meu controlador, do meu contratante. As regras desse negócio é ele que define. É ele que define o que ele está querendo. Uma decisão, por exemplo, de quem vai ser tratado, quem não vai ser tratado. Ou tipo, quem tem acesso ao prontuário, quem não tem acesso ao prontuário. É o médico da família, o médico ali pode acessar porque ele está dentro da rede do hospital. Quer dizer, tem decisões que a gente vão ser vistas de caso a caso. Mas e aí você, como operador... Operador, tá. Eu acho que é melhor do que ser controlador, nesse caso. Tá bom, obrigado. Tira um peso da tua coisa, te faço mais feliz. Seu, foi ótimo. Deixa eu só botar duas questões aqui. Vamos lá. Para a gente já ir fechando aí o nosso bate-papo. Não, pode ficar à vontade. Já apareceu uma criança correndo aí, você que botou? Para você falar, é o grande conselho, não entrar em furada com a LGPD, né? Ah, legal, boa. É o que ele pode levar para o nosso dia a dia, que é o nosso final aqui da palestra, né? É o que eu quero que vocês se lembrem, não precisa ficar com medo quando vê a LGPD. Agora todo mundo, mas não entra em furada, entendeu? Quando vocês chegarem numa situação aí que vocês acharem e tiverem dúvida, assim, eu acho que assim, eu já pelo menos consigo passar para vocês alguma base
para vocês terem uma noção. Claro que ninguém que está aqui vendendo serviço, nada disso, pô, mas recorram aos advogados que vocês conhecem, às pessoas que vocês conhecem, que aí vocês sintam confiança. E, pô, agora é o começo da jornada para vocês, né? Ô Dirceu, para nós, né, para o nosso grupo aqui, o que é interessante é o seguinte: todo contato, todo network é extremamente importante, né, para que a gente possa aprofundar as dúvidas. Eu até peço que depois você botasse seus dados aqui no chat para que a gente... eu tenho um último slide, tem meu e-mail. Aí para que a gente possa te procurar. Agora, tem duas questões aí que me chamaram a atenção. Vamos lá. Foi o seguinte: uma, o Léo, quando ele abriu a fala dele, talvez eu não consiga repetir, Léo, o que você falou, mas alguma coisa como a LGPD ela não se aplica às startups. Ela não se aplica ou ela se aplica de forma bem branda? Essa é uma questão. A outra questão é a LGPD, nas suas penalidades, você acha que serão penalidades rápidas ou vamos entrar nas burocracias brasileiras de processos intermináveis que ela vai acabar perdendo essa força? O que você acha? Olha, eu vou aqui começar pela primeira pergunta. Eu acho que, assim, hoje a LGPD, do jeito que está, se aplica integralmente. Como a gente falou, está tendo um movimento da própria NPD no sentido de abrandar as exigências para as startups. Eu acho, pelo jeito como a coisa está andando, é questão de meses para isso se abrandar e ficar mais tranquilo. Então, hoje se aplica hoje num formato, entre aspas, completo, mas hoje não tem, acredito eu, não vai aparecer nenhuma autoridade reguladora, Procon, etc., que vai entrar com uma multa milionária contra uma startup. Eu acho muito difícil isso acontecer agora e no futuro próximo, porque o objetivo dos reguladores, Fernando e o pessoal que está vendo aqui é pegar as grandes empresas, é pegar os big players, dos big techs. O olho deles é muito mais afiado para lá do que para o nosso trabalho. Talvez aqui a gente, criando startups inovadoras, quando todo mundo for virar unicórnio, aí sim é que a gente vai ter que ficar preocupado com o regulador. Mas agora eu acho que a gente pode ficar um pouco tranquilo nesse ponto. Entrando agora na pergunta, Fernando, o risco da burocracia existe porque o Brasil é um país eminentemente burocrático. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto esse movimento, como a gente falou, de se abrandar a lei, por exemplo, se você é uma empresa que não é um agente de tratamento de grande porte, você provavelmente não vai ter esse problema. Então tem esse movimento, é um movimento que a gente está vendo aí, vai acontecer, não é mais se, é quando, né? Então vai acontecer esse abrandamento é um abrandamento benéfico para todo mundo, para todo o ecossistema de startups. Eu acho que o objetivo do regulador, do governo, nesse momento, não é ficar no pé. O objetivo é que vocês não entrem furada, só isso. Não inventem aí um produto ou serviço que faça tratamento pesado de dados para não criar problema para vocês. Temos aqui uma última pergunta do Victor. Vamos lá. Victor, por favor. Opa. Pergunta final. Dirceu, uma dúvida, assim, porque a gente está sendo constantemente, aí o pessoal está falando, tomar cuidado agora com a LGPD, não sei o quê. Então, para a gente até priorizar isso aqui, né, e a gente foi atrás para ver consultoria e tudo mais, não é uma coisa barata, tanto do ponto de vista de consultoria, quanto também do ponto de vista de implementação, porque vai dedicar, né, um tempo e tudo mais de todas as frentes. Então, eu queria entender exatamente qual que é o risco que a gente corre nesse momento. Eu vi aquele slide que você colocou lá, né, os níveis, e eu vi a questão da multa, mas a multa não ficou claro um ponto ali, porque ela fala de até 2% do faturamento, mas no final tem um ponto que fala que é por infração. E quando a gente fala de órgão público, a coisa mais fácil que eles têm é sair arrumando um monte de infração ali e isso virar um valor exorbitante. Então, assim, na prática, o risco que a gente corre nesse momento está limitado a 2% do faturamento do exercício fiscal? Eu não sei, Vitor. Eu vou te ser sincero, eu acho que o risco maior que você tem é o risco reputacional. O risco de você levar um 2% de multa, uma advertência, etc., ele é pequeno com relação ao risco reputacional, que pode ser praticamente o fim da tua startup. Eu vou usar um exemplo aqui de uma empresa que era uma startup com a qual eu trabalhei.
eles tinham um produto muito louco, muito legal e tal, não sei o quê. Foram aparecendo no Fantástico como dizendo que era o aplicativo do diabo, negócio assim horrível, absurdo. O risco, o dano reputacional para a empresa foi tão grande que a gente, óbvio, na época não tinha nem LGPD, então foi uma coisa muito mais de marco civil, etc. Mas às vezes o dano reputacional que a empresa tem, você acaba praticamente sendo obrigado a pivotar. Ou até, tipo, bem, vou trocar de atividade. Então, eu acho assim, claro, vamos pensando aqui, a lei fala que existe a possibilidade de advertência, multa e que essas multas podem ser mais pesadas. Eu, mais uma vez, Vitor, não acredito que para uma startup a gente deva estar falando num risco muito alto. Eu acho que o risco maior seria uma perda de clientes, por exemplo. Se a sua empresa está envolvida com algum incidente, alguma coisa, chega na mídia que a sua empresa, ou um concorrente seu, desculpe o termo, de sacanagem, começa, mas a empresa do Vitor não é adequada, a minha olha aqui, ele não tá, a empresa dele é mó bagunça, etc. É você perder um contrato, é você ter que, por exemplo, um cliente grande que você pode estar tentando pescar ou captar, um cliente B2B, ele falar, pô, mas você não é adequado à LGPD, eu não quero trabalhar contigo. Então, acho que os riscos maiores são esses. Claro que, pô, tudo bem, custo de implementação, tem todo tipo de empresa, uma Big Four vai te cobrar uma grana enorme, uma empresa menor você pode fazer um trabalho de, sei lá, 12, 36 meses, todo tipo, o mercado tem muita gente fazendo trabalhos de boa qualidade a todo tipo de preço e todo tipo de intensidade. É só você encontrar o que você precisa e adequando para o que você pode pagar e até para o que você pode estar fazendo no momento. Acho que é a minha posição. Em se tratando de situação de startup, eu fico um pouco mais tranquilo, sabe? Eu só acho que você não deve nunca começar, por exemplo, vou começar uma startup aqui, vou começar um negócio aqui que eu vou estar 100% fazendo tratamento, perfilando consumidor, fazendo coisas e revendendo isso para terceiros. Aí sim eu acho que você tem que ficar preocupado, mas se o teu negócio não é necessariamente baseado em dados ou pode ter atividades de tratamento que são esquisitas, eu acho que dá para você levar na boa. Legal. Pessoal, chegamos aí no ponto do nosso evento, na nossa finalização aí do nosso bate-papo. O Dirceu, né, não só sobre apresentar aí o conteúdo extremamente importante, mas sobre entrar aí na nossa vibe, foi muito legal, Dirceu. Obrigado aí pela sua apresentação. Eu que agradeço, foi um desafio muito bacana. Queria deixar esse slide aqui que fica como eu sou mais velho, sou do tempo da feiticeira, né? Do série da televisão. Já entregou o Entreguei jogo, a idade, pô, mas aí eu vou falar, eu quero deixar bem né? claro, não existe solução mágica para proteção de dados. É a caminhada de cada um de vocês. Cada startup vai ter sua caminhada, sua evolução, seu caminho para se adequar, pode ter cada perfil é diferente, como a gente viu aqui no própria conversa com o Leonardo, com os colegas que levantaram esses pontos. Cada startup tem um perfil diferente e a proteção de dados para vocês vai ter uma gradação diferente dentro das prioridades. A gente sabe que startup lida com prioridades, tá todo mundo, sabe, trabalhando ali com a corda não com a corda no pescoço, mas tá todo mundo ali trabalhando com uma realidade onde a gente não tá ali com injeções vocês já não estão ainda não receberam seed, ainda estão numa fase que vocês estão naquela fase de colocar tudo em ordem. Então não esperem que, por exemplo, vai aparecer uma solução mágica que vocês vão conseguir resolver em 5 minutos, não. Deixa a coisa fluir naturalmente, deixa acontecer naturalmente, como fala lá o Pagodinho, né? A gente, deixa acontecer naturalmente, procura se manter adequado, toma sempre os cuidados que forem necessários, pensa com calma e vai lidando com o assunto numa boa, gente, que acho que não tem problema aí. Eu peço desculpas por alguns slides eu pulei, mas eu queria deixar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. O seu nome para a gente achar você no LinkedIn, qual é? Dirceu Santa Rosa. Tem uma foto minha de mais de 10 anos atrás, que é para enganar as meninas do Tinder, do Happn. Mas o LinkedIn, a foto tá mais novinha, mas sou eu mesmo.
Dirceu Santa Rosa. Legal, bacana. Se quiser me adicionar, fiquem à vontade, eu posto muito Vamos conteúdo acioná-lo no sobre... LinkedIn, pessoal, que eu acho que pode ser muito bom, né? Aumentar a nossa rede de contato, o nosso network. Uma das coisas que a gente sabe nesses encontros, o Wagner, o Leonardo, o Lucas, o Douglas, o Bruno, a Francis, a Helena, a Fernanda, a Emília, a gente vai agradecer daqui a pouco, a Deusa, a Andressa e todos vocês que estão aqui conosco. O que a gente já sabe muito bem, né, que num bate-papo a gente sempre sai levando alguma coisa, né? Eu entrego para você uma informação, você me entrega uma e eu não perco nenhuma, né? A gente sai com 2 ou mais informações. É esse complemento aqui que a gente faz na Startup Rio. Esse é o nosso foco. Eu agradeço. Fernando, avaliação, Fernando. Cara, eu estou sem o questionário, tu me deixou numa situação ruim agora, viu? Mas tudo bem, Eu pessoal. não quer te lembrar, pô. Obrigado, Leonardo. Então, aí, se forem me avaliar, avalia, lembra que tem esse Avalia aqui no chat. Se vocês não gostaram, dizem não. Tchau, aqui, Se vocês ó. gostarem, dizem sim. Mas eu mandarei para vocês lá no grupo, pessoal. Assim que eu tiver avaliação, eu mandarei para vocês. Pô, e me passem aí também depois, um feedback. Depois eu passo para você. Se vocês gostaram, o que eu posso melhorar aí, porque sempre para mim foi um desafio bacana, pô. Porque... A grande parada, Dirceu, para nós, né? A gente viu, eles vão, além deles avaliarem, né, se gostaram ou não, mas, acima de tudo, são complementos que eles vão passar para nós e a gente passa para você. Eu queria agradecer também a Emília, pessoal. A Emília faz parte aqui do nosso Educa, né, que é coordenado pelo PC. A Emília, né, vai pensar aí no workshop de relação. Como é que é o nome do workshop, Emília? Já esqueci. Não, é mentoria coletiva sobre o acordo societário. Mentoria que já foi coletiva. Anteriormente por workshop. É isso aí, obrigado. A mentoria coletiva de acordo societário. Né? Então, pessoal, obrigado, Dirceu, pela sua disponibilidade aqui conosco. Todos nós, as startups que eu estou mentorando, Dirceu, eu tenho por hábito falar para elas o seguinte: uma das qualidades para a startup crescer é seja chato. Fale e procure o máximo que você puder. Bata na porta, se receber ou não, bata 2 vezes. E assim a gente vai construindo bons relacionamentos, porque a gente tem excelentes conteúdos, excelentes propostas. Então, pessoal, Dirceu no LinkedIn, com certeza tem muita informação para passar. Dúvidas que nós tivermos, vamos acionar o Dirceu, porque eu acho que ele complementou muito bem a nossa vibe e muito bem o nosso caminhar. Que todos tenham um bom fim de quinta-feira. Fim de semana está chegando aí, estamos chegando no final do ano com uma excelente conteúdo aí, Dirceu, que foi... Pô, obrigado aí, eu fico feliz, Fernando. Pô, lisonjeado aí com as palavras, a gente faz o possível aí para tentar ter. Foi um desafio bacana, porque a gente está acostumado muito mais a falar com advogados, com o pessoal assim, e sempre é um desafio bacana a gente ter um grupo assim, de tanta gente envolvida com startups e assim, que estão sendo bem assessoradas, quer dizer, não é uma. A gente sentiu aqui, né, Fernando, pela vibe, pelas perguntas, pelo nível do pessoal, que todo mundo está levando muito a sério. Eu só desejo para vocês todo sucesso. É muito legal. Eu sou carioca também, moro no Rio. Quero mais que o ecossistema de startups aqui cresça, se desenvolva, até porque eu presto serviço para esse ecossistema também. Então, todo mundo sai ganhando, enquanto todo mundo vai se desenvolvendo, a gente vai tendo essa troca aí, essa parceria. Eu espero que a gente tenha futuras oportunidades aí junto com vocês do Startup Rio. Agradeço mais uma vez o convite da Emília, o Fernando como host aí, sensacional, muito legal, assim, trouxe provocações bacanas e expertise sensacional, e fico muito lisonjeado mais uma vez de ter podido participar com vocês. Vou perguntar para vocês, se vocês não se incomodam, eu vou postar uma foto no LinkedIn aí da nossa apresentação. Não vou postar os rostos de todo mundo, mas é só para te perguntar, se ninguém se incomodar, é só saber se eu posso postar a respeito. O advogado tem dessas coisas, né? Pode. Agora, você vai postar com esse bonequinho dando tchau ou você vai tirar e... Não, outro slide. Eu vou pegar um outro slide. Então, um bonequinho dando tchau, não. O bonequinho é só para dar um tchauzinho mesmo e dizer que a gente se vê numa próxima aí. Gostei do bonequinho. Pessoal, então temos isso, né, Emília? Bacana. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Estamos terminando aqui. Que todos tenham um excelente fim de tarde. Pode? Isso aí.
Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interrompe o teu compartilhamento. Agora foi. Opa. Vai querer agora todo mundo dando aquele sorriso bonito? Ou você já Não, tá tirou? tranquilo, já tirei. Já tirou, né? Pessoal, Já Bom. foi rápido. não, eu só para... Então, Poxa, eu nem estava preparado, cara. Agora que eu ajeitei o cabelo. Não, mas e se tudo mais. quiser, eu tiro uma para você. Pô, Não. claro, Eu cara. tirei lá no início também, a gente vai compartilhar. Não, legal. Por Uma favor, Camila, com certeza. seja até breve. Rafael, até breve. Douglas, até breve. Renato. Rudá, obrigado. Vitor, obrigado. Deus, Boa mais noite, uma vez, gente. obrigado. Andressa, conversamos de manhã, é bom te ver aqui de novo. Todos vocês aqui. E, Nilo, pessoal, boa sorte para todos aí, sucesso. isso aí, Dirceu. Pô, então, Emília espero- foi 10, obrigado pela excelente indicação. ótimo. Obrigada, Fernanda, você também pela participação. Tchau, Dirceu. Tchau, pra Tchau, você. tchau, Bom, pessoal. tô Tchau, boa fechando noite a aqui, todos. tá? Boa noite. Tchau, tchau. gente. Terminando a nossa